Seja muito bem-vindo ao Wikicast, o primeiro podcast que tatua o convidado. Eu me chamo Luan, sou tatuador e hoje finalmente a gente arrumou alguém para falar sobre psicologia com o João, que ele já tava ficando triste, né, João? Já tava ficando triste já. E aí, galera, tudo bem? Então, eu me chamo João, esse aqui é o episódio número 17 do Wikicast. E hoje a gente tá aqui com a Bruna Morsch, que é... Olha a lista, ela é psicóloga, escritora, ministrante... Mais alguma coisa, Bruna? Isso aí. Isso aí. Não, é que... Desculpa, me perdi na lista, mas ela também dá aula de inglês também, caramba. Dá uma alô aí, Bruna. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui. E Então, hoje a gente vai tatuar aqui... Mostra aí, Lu, Vou mostrar aqui, desenhozinho. a gente vai tatuar uma Sailor Moon. Um pouco estilizada aqui, com alguns detalhes aqui que a Bruna pediu. E, Bruna, vou fazer a primeira pergunta. Por que a Sailor Moon? Qual que é a importância que ela tem, assim, pra ti? Então, ela... Bem, eu assisto desde pequena, né? E ela faz parte de um projeto de tatuos, que eu quero fazer mais outras ainda. E ela representa muito a questão da transformação, do sair do lugar da menina, tornar-se mulher. E eu acho que ela tem muito disso, o desenho tem muito disso. E ela é marinheira das luas, né? Então, as fases da lua diz muito também da feminilidade. É uma referência bem primitiva pra mim no quesito da feminilidade. E, Bruna, tu se formou em psicologia... Quando que foi? Foi 2015 eu terminei a faculdade, e daí 2016 a gente fez a colação, né? Então, oficial, assim, 2016. 2016. Não, legal. No mesmo período que eu ali também, na 2015, 2016. E tu segue treinando pela psicanálise, né? Tu falou, né? Isso, Então a gente tava conversando ali antes e tal. Isso. Atuo desde 2016, comecei. Aí eu comecei uma pós-graduação para me especializar um pouquinho. E continuo atuando até hoje. Que legal. E também aí pro pessoal, caso alguém, quem tá vendo não conheça, né? Também foi em 2020 que o livro que tu escreveu, ele ficou entre os 10 melhores do ano, né? Isso, eu lancei ele em 2017. 17? Isso, e acho que foi tipo assim, porque eu lancei em novembro de 2017 e aí a gente foi enviando para alguns críticos de literatura, né? E um deles teve a audácia de me colocar entre os 10 melhores do ano que foi publicado, né? Legal. Eu acho que a matéria acabou saindo em 2018, mas ele é referencial aos livros de 2017, lançados no ano anterior. Que legal. Caramba. Que é a revista São Paulo Review, inclusive. E qual que é a abordagem do livro? Então, o livro é um romance que vai contar a história de uma personagem chamada Vanella Citron. E ela é uma moça que está em busca de autoconhecimento e liberdade, quer se descobrir enquanto mulher. E aí eu vou tratar muitas questões, assim, no livro, a partir da base da ficção, né? Tipo, a partir do romance mesmo. Vou tentar tratar um pouco da questão da feminilidade, da questão política, né? Tratando de gênero, sexualidade. Mas não é um livro de debates, é um livro... É um romance mesmo. Romance. Começo, meio e fim, história de um personagem fictício. Esse foi o primeiro livro que tu escreveu? Foi. Na verdade, é o primeiro livro que eu publiquei, né? Eu escrevo desde os 15 anos, na verdade. Caramba. E aí, mas assim, fui tomar coragem muito depois, né? Tipo, me senti assim, de fato, não, esse livro merece um exemplar ao vivo e a cores físico, assim, eu fiz esse trabalho mesmo. Mas eu escrevo desde os 15 anos. Cara, que legal. E esse já de cara já caiu como um dos 10 melhores do ano em 2017. Ai, sim, Que foi legal. uma mega felicidade. Que Eu massa. pensei, gente, como assim? Como assim? Que legal. E eu cheguei a abrir até teu site lá também sobre as palestras que você dá. Você vai à empresa, dá sobre, tipo... eu não lembro bem agora do tema das palestras que tu dá em si, mas eu vi que tu teve... Acho que na Ripple foi também, meio, vários lugares grandes assim também. E como é que começou isso de palestras assim pra ti? Então, é bem louco essa história, porque, tipo, eu escrevi o livro bem, assim, tipo, por uma realização pessoal. Meu objetivo não era alcançar pessoas. Claro, eu queria que as pessoas comprassem e tal, mas foi muito, tipo, esse livro foi muito pra mim, assim. E eu acho que isso que é o legal de você produzir qualquer tipo de trabalho que vai dizer da tua paixão. Porque quando você tá apaixonado por alguma coisa do que você trabalha, você vai fazer muito mais pra você do que pros outros. E quando o outro se apaixona junto contigo, é muito mais genuíno do que quando você só faz pro outro, né? Então, essa história de palestrante, escritora, vem muito disso, assim, no qual eu mergulhei nesse universo de palestra e de escrita. Eu mergulhei muito por mim e pra mim, sabe? Então, quando eu comecei a
a palestrar e a escrever, foi meio que as palestras e os livros serviram muito como cartão de visita de um para outro. Então, assim, quando eu tava dando palestra, eu... só me dá um toque, assim, quando ele vai Vai levar um começar. susto no meio. Começa sempre Tá assim. ansiosa já? Começa sempre assim, eu vou fazer só um tracinho pra tu sentir, daí aí a gente vai. Quer assustar ela no meio do discurso, ele já tá falando lento? Já tô perdendo foco aqui, já tô perdendo foco da minha Foco no tracinho, vamos ver. Tá. Ah, não, tá tudo certo. A última vez que eu fiz tatu faz 5 anos, quando- então. Só quando- pra lembrar dessa nostalgia. Quando eu tava no teu lugar com o episódio de tatuadores também, eu perdi o foco o tempo inteiro. Você tava falando, daqui a pouco ele dava um tracinho, me perdia completo já. Então, e aí, tipo, falando dessa questão, né? Então, tipo, eu lancei o livro, foi tudo meio que tudo muito junto, sabe? Eu lancei o livro, comecei a atender no consultório e eu mergulhei numa primeira palestra sobre feminilidades, na qual eu dei no espaço de palestra da clínica onde eu atendia na época. E aí eu vendi as inscrições e junto com essa palestra tinha a inscrição com o livro, com direito ao exemplar, e tinha a palestra separada para caso tipo, a pessoa se interessasse depois de comprar o exemplar, né? Legal. E aí, nisso, tipo, casou muito bem, assim, sabe? Já que o livro trata de feminilidade e o meu próprio TCC da pós-graduação foi sobre a posição feminina da mulher, né? Dos sujeitos, na verdade, a posição feminina de todos os sujeitos, falando da estrutura histérica também, que é uma estrutura que foi fundante para a psicanálise, né? Foi uma das primeiras pacientes do Freud foram as histéricas, né? E eu vou tratar um pouco disso, assim, da histérica que também é histórica. E aí nisso eu escrevi, né? Lancei meu livro, daí eu participava de alguma feira lá ao cá. Eu adorava participar dessas feirinhas, assim, de tipo... Onde tem várias... tipo, às vezes tem flash tattoo, às vezes tem também brechó, uma banda tocando. Legal. E daí eu tava lá com o meu livro, assim. E daí nisso a gente vai fazendo contato com as pessoas vão chamando a gente pras palestras, daí vem paciente novo, e aí vem um novo leitor. Uma coisa engata na outra e vai... Isso, então foi muito isso, assim, foi tudo muito espontâneo e muito autêntico, sabe? E aí foi assim. Que bacana, cara. E tu falou que tratava, tipo, da opa, bugou. Feminilidade. Isso. Mas aí, tipo assim, que tu falou dessa parte... É que tu falou da parte da histeria, eu lembrei sobre histeria conversiva, esse tipo de assunto. E eu não lembro se foi do Freud, se foi depois dele, que eles falavam que não existiam homens histéricos, né? E que depois, no caso, veio que tipo... Eu não vou lembrar quem era o autor agora, se foi o próprio Freud, se veio depois dele. Mas falando Lacan? Talvez Lacan? Mas ou foi eu não lembro quem exatamente foi, mas que tinha um cara tendo histeria conversiva lá, ele tava tendo vários, tipo, demonstrando psicossomaticamente vários tipos de vários sintomas, assim, e foi ali pra frente que eles viram, não, existem homens histéricos, não é assim que funciona a coisa. E até o que eu queria te perguntar sobre essa parte que tu falou sobre a histeria, tipo, sem querer fazer que tu faça a apresentação aqui agora, no caso, né? Mas, tipo assim, como que tu aborda esse assunto da histeria e a feminilidade? Então, eu comecei, na verdade, por uma angústia da minha parte, porque teve um artigo do Lacan que comenta que uma mulher histérica não é uma mulher. E aquilo, tipo, me deixou bastante intrigada, porque justamente desse preconceito. Não existem homens histéricos, a histeria é uma coisa da mulher, mas a histérica não carrega a feminilidade. Então, eu fiquei muito nessa dúvida angustiante dentro de mim sobre por onde passa a posição feminina, o que a histeria diz da mulher, o que a mulher diz da histeria, e o que esses vários tripés e relações e esses deslizes de significantes sobre homem histérico não existe. A mulher é histérica, mas a mulher histérica não tem feminilidade. Então, o que tudo isso quer dizer? Onde estão os contrapontos, os encontros e onde isso se debruça? Qual é a relação de tudo isso? E eu fiquei, tipo assim, como isso é paradoxal falar disso, né? Tipo, não existe homem histérico e a mulher é histérica, mas se a mulher é histérica, como assim ela não tem feminilidade se é uma mulher? Então eu fiquei meio tipo assim, meu Deus. E aí eu fui fazer minha pós-graduação. E aí na minha pós-graduação eu me debruço na pergunta, né? O que Lacan quer dizer quando
a histérica, quando se diz que a histérica não é uma mulher. E aí, quando o Lacan vai dizer isso, ele está falando, na verdade, de uma resistência da histérica diante do lugar do feminino, que é, na verdade, a posição de insatisfação, né? Que daí, tanto que a gente vai dizer que as feministas são histéricas, tanto da forma preconceituosa, a gente vai dizer isso, né? De uma forma bem boba e clichê e assim, bem fora de contexto, mas ao mesmo tempo, tipo, foi a histérica que fez história, né? Freud escutou as histéricas porque elas estavam gritando por uma demanda, gritando por serem escutadas. E até hoje, o grito da histeria enquanto mulher insatisfeita é o que nos move a fazer renovações e transformações na civilização. Então, a gente pode até dizer que Freud foi o pai da psicanálise e as histéricas foram as mães da psicanálise, né? E aí, depois, ao longo dos meus estudos, que a gente vai entender que a feminilidade é uma posição, né? E é uma posição que, para a psicanálise lacaniana, é uma posição enigmática, que foge da linguagem, né? Então, é daquilo que toda a civilização resiste, não só a histérica, né? Então, a civilização, enquanto sintoma também, ela vai resistir da feminilidade. Porque tratar do feminino até hoje é um grande tabu, é um grande enigma, né? Mas nos tempos de Lacan e tempos de Freud ainda tinha um pouco desse afastamento, assim, falando da histérica e tal. Mas eu acho, eu enquanto mulher, um pouco ainda me considero à frente do meu tempo, onde eu vivo hoje, eu percebo, e eu não digo isso de uma forma positiva, eu digo de uma forma que eu pago um preço por estar nesse lugar, mas no sentido de que tá na hora da gente mudar um pouco as nomenclaturas, né? Quando a gente fala de posição feminina, é uma posição, ela não é necessariamente feminina, né? Porque hoje os homens estão bastante femininos também, se a gente for pensar por essa perspectiva, né? E as mulheres estão mais empoderadas no quesito de, tipo, saíram do lugar do feminino tradicional. Então, as questões de gênero estão estão se transformando bastante. Então, é disso, sabe? Não sei se eu me perdi muito na pergunta aqui, mas eu vou me delongando. Excelente, tipo, inclusive isso que você tá falando é muito interessante para pensar, porque tipo, se a gente pegar o que aconteceu nos últimos 10 anos, cara, o que aconteceu nos últimos 10 anos não aconteceu nos últimos, sei lá, 150, 200 anos. Entende? Foi tudo muito rápido, tipo, né? essa discussão de gênero, inclusive, ou tipo de pronomes, tipo, pronome é uma coisa muito mais atual, mas tipo, no sentido de identificação, cara, nos últimos anos, os últimos 10 anos, eu diria que é uma coisa que não se esperava, tipo, não aconteceu, tipo, 200 anos não aconteceu o que aconteceu nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, entende? E, cara, eu acho muito interessante, tipo... que tá... É o meu celular. Ah, tá. Eu tenho que pegar ali. Deve ser minha mãe ou meu pai. Perguntando se tá... Pode pegar na minha bolsa, por favor. Você estava falando ali do termo de recalque. Eu acho interessante pensar como a psicanálise tem termos dela que é usado, mas fora do campo correto, né? Tipo, que nem o recalque para psicanálise é outra coisa do que se falam sobre recalcado, por exemplo, né? Tipo, que nem a gente fala, é uma recalcada, só que o recalque na psicanálise é uma coisa. A gente fala, aquela histérica, só que a histérica da psicanálise é outra coisa, né? Tem vários termos, assim, Sim, tem bastante disso, assim. Mas eu acho interessante que, de certa forma, se aproxima, sabe? Não é de todo mal, assim, que as pessoas falam, mas é importante que isso esteja à luz do saber da comunidade também, porque daí entra no campo do preconceito e do pejorativo, né? O que não é legal. Sim, que acaba dando um significado meio diferente, tipo assim, acaba botando um peso, talvez, que não tem realmente, né? Por exemplo, o peso da mulher histérica no senso comum é um peso muito machista, sexista. Mas quando a gente vai debater sobre isso na psicanálise, a gente está falando de uma coisa muito mais profunda, né? A gente está falando de uma coisa muito mais... Tanto que existe uma confusão, assim, do feminismo radical com a psicanálise, né? De que, a psicanálise é machista e não sei o quê. Tipo, nas minhas palestras eu sempre comento, assim, de que, sim, Freud foi um homem dos seus tempos e Lacan também, mas Freud foi um homem à frente do seu tempo também, mas à frente do seu tempo. Então, dizer que a psicanálise freudiana ela serve para a modernidade hoje ao pé da letra não serve mais. A gente precisa levar em conta o âmago da psicanálise enquanto objeto de estudo do seu inconsciente, né? E todas as suas terminologias essenciais de forma genuína, independente do contexto por onde ela se inseria. Então, eu digo que hoje, muito mais do que a psicanálise ser um problema de sexismo e de gênero, eu digo que, na verdade, um dos maiores problemas é como a psicanálise ainda é conduzida pelos profissionais. Então, muito mais do que a psicanálise, eu acho que os psicanalistas ainda são bastante machistas, bastante despreparados para algumas demandas que a gente tem hoje na modernidade, sabe? É isso que eu estava pensando para entrar no assunto contigo, inclusive, porque além do método, né, do psicanalista,
Acho interessante para pensar também como, no geral, tipo, a psicologia ela não é algo tão antigo assim, ela é uma coisa bem recente, né? Ela é um lugar de saber muito recente, né? E eu acho engraçado ainda, tipo, não é engraçado o termo correto, mas assim, interessante como as pessoas elas não sabem as divisões que tem na psicologia ainda, né? Tanto que geralmente as pessoas falam em psicologia já pensam num psicólogo que trabalha no consultório. Ou não pensam nas demais áreas de saberes da psicologia, por exemplo. Ou não conhece, né? Não é que não pensa sobre. Mas, e que eu queria tratar contigo, por exemplo, a psicanálise, tipo, enquanto área, assim, eu me remete muito ao analista, né? Que no caso, o terapeuta, que ele fica aquela coisa mais inalcançável, né? Ele é tipo, a posição ética do psicanalista, ele é muito diferente por exemplo, de um gestalt-terapeuta, por exemplo. Tu acha que isso se mantém ainda hoje? Ele tem que ser um pouco mais aberto? Como que tu diria que seria, talvez, uma atuação mais... Como posso dizer... eu não sei dizer se a palavra é eficiência ou não. Eu não quero tratar nesse sentido, mas, tipo assim, como o psicanalista ele deve se comportar, tipo, hoje tu diz. Tu diz que ele não tem não alcança o objetivo correto? Eu acho bem legal isso que você traz, porque hoje a gente vive em momentos, assim, bastante diferentes, né? Então, tipo, a gente vive num momento onde a gente vende o nosso trabalho por rede social, onde a gente vende o nosso trabalho por rede social... É um lugar onde se iniciou, onde a gente colocou o nosso corpo em jogo e a nossa vida afetiva em jogo antes de se tornar uma via de business, né? Então, hoje a gente vive num momento onde está tudo muito híbrido e misturado ao mesmo tempo, né? Então, assim, aquele psicanalista blasé, né? Que fica com aquela cara de Mona Lisa o tempo todo. Isso, tipo, é uma coisa que, tipo assim... meio estátua de mármore, fica lá. Isso. Eu acho que, tipo, tem muito psicanalista que se sustenta muito bem na clínica. Então é difícil a gente dizer o que é certo e o que é errado. Afinal de contas, a psicanálise se trata justamente não de dizer o que é certo e o que é errado, mas sim ser o avesso disso, né? Não necessariamente o oposto, mas o avesso no sentido de que a gente está sempre indo de contraponto e sempre usando muito mais uma questão como mais importante do que a resposta, né? Então, a gente falar sobre qual que seria o lugar, né? É difícil, porque a subjetividade ela é infinita, ainda mais para 7 bilhões de habitantes nesse mundo, né? Mas eu acho que a gente precisa ampliar o posicionamento do analista, né? Não no sentido de abandonar o que já tem, né? Mas que seja possível novas formas de existir com a psicanálise e que a psicanálise ela pode alcançar muito mais outras coisas se ela não fosse tão elitizada, tão europeia, tão burguesa, sabe? Então, eu acho que a gente precisa... e para isso, claro que algumas desconstruções serão necessárias, como, por exemplo, questionar o lugar da histérica, questionar o lugar do falo, debater o falocentrismo, né? Que são coisas muito fortes na psicanálise. Então, acho que é possível, sim, né? Não necessariamente abandonar o que já tem, mas, claro, abrir um espaço para que novas existências consigam alcançar. Porque a psicanálise já foi da elite, porque Freud era um homem muito rico, né? Mas hoje a psicanálise está nas universidades, está no Brasil, é outro contexto, é outra história. Então, é importante. Porque eu não sei até se for falar da nossa cultura, tipo, mais latina, assim, mas eu conheço muitas pessoas que eu imagino, né, que se elas fossem iniciar, como eu já ouvi muitas histórias de pessoas que iniciaram com tipo, psicoterapia com um psicanalista, pessoas que assim, pô, eu cheguei lá, o cara não me falava nada, eu só falava, ele olhava e acenava, tipo, aí tipo, eu acho interessante, tipo, é dessa coisa assim, tipo, será que não é uma... Como posso te dizer, Bruna? Tipo, uma posição meio... Tipo, meio pálida, assim, sabe? Tipo, a pessoa só olha pra, tipo... É que muita gente confunde o lugar do vazio, né? Como fazer essa posição. De tipo, eu não respondo a nada, eu não faço nada, sabe? Mas o lugar do vazio não é necessariamente isso, né? Porque o lugar do vazio é você fluir conforme a transferência do outro, né? De certa forma, né? Não de toda forma, mas de certa forma é também. Então... como é que você vai saber qual que é o vazio do outro? Então, pode ser dessa forma, como pode ser de outra, né? Então, que é o que o Lacan também diz. Ele fala que muitos psicanalistas não seguem isso, mas ele fala e deixa isso muito claro. Não me sigam, não sigam
a minha psicanálise. Façam a psicanálise de vocês. Façam o seu estilo de analista. Né? Ou seja, tipo, a psicanálise não é uma religião. Claro que a gente vai, pela admiração a outros profissionais, a gente vai reconstruir a partir de uma certa forma, espelho e inspiração, né? E você acaba repetindo, imitando alguma coisa dos outros, né? Como inspiração. Mas que sim, vai ser teu estilo, e para que você tenha esse seu estilo, é importante que a gente entenda a diversidade dentro da própria psicanálise, que não é só esse lugar blasé, que é o que você fala aí, né? O lugar pálido. Não, né? eu tive amigos Essa assim estátua. eu tive amigos que vieram de sessões de. Eu não sei se foi a primeira, enfim, mas eu. Teve conhecidos e amigos que falaram: eu cheguei lá, o cara, meu, mó pau no cu, não falou comigo. Daí eu falei: como assim, tá ligado? Aí eu não sei, tipo, geralmente eram pessoas que já vinham de outras psicoterapias, sabe? Já vinha de. Claro que o silêncio é uma coisa importante no processo terapêutico e no processo de análise, porque é importante deixar esse vazio para o paciente para que a gente deixe borbulhar as informações do inconsciente, que esse inconsciente apareça, talvez. Talvez, né? isso já seria associação livre já? Tipo, pra pessoa? Faz né? parte também. Aham. Então, às vezes, é importante deixar com que o paciente entre em contato com a sua angústia, né? E suportar isso é difícil, né? Mas o acolhimento tem a sua importância, né? Então vai muito, tipo, é difícil a gente dizer do processo de cada um, porque tem muita gente que vai reclamar porque o meu psicólogo fez isso. Tem muita gente que vai dizer, porque o meu psicólogo disse pra eu fazer tal coisa. Às vezes o psicólogo não disse. Às vezes é da fantasia do paciente, sabe? Então é difícil a gente dizer quando a pessoa fala assim, mas eu sento lá e ele não fala nada. Mas assim, às vezes ele questionou, né? Às vezes é uma pessoa que tá em busca de uma resposta pronta, e aí a pessoa fica frustrada porque entra num processo terapêutico que não tem uma resposta pronta ali, porque ela vai ser colocada para se questionar. Então é difícil a gente dizer qual que é o tipo de psicólogo que satisfaz cada sujeito, cada pessoa, né? Mas eu entendo no que você quer dizer de como a gente tá sempre, assim, às vezes caindo nessa sina, né? De que, você chega lá e o psicólogo faz aquela cara, fala pouca coisa, acabou a sessão, só eu falei, né? Eu acho que é importante, assim, esse contato, principalmente nos tempos de hoje, onde a gente quer tudo muito pra ontem. Então, assim, o que era o tempo pra psicanálise do século XIX, né? O que era o tempo? Era outra coisa. Hoje acontece tudo muito rápido. Então, é claro que você vai se deparar com um público de pacientes com um grau de ansiedade muito diferente do grau de ansiedade que a gente tinha um tempo atrás. O limiar de frustração é outro. O que frustra é outra coisa. Né? Então, claro que hoje a gente está entrando numa era onde os psicanalistas podem se debruçar mais no psicanalista um pouco mais falante. Mas nunca como o gerador de respostas. Sim, né? E tá sendo de boa pra ti tatuar e conversar? Tá bem tranquilo. Ô, Bruno, tu tinha comentado que tu gosta de filme. E eu fiquei guardando isso pra perguntar agora. É verdade. Que eu queria saber que tipo de filme que tu curte, assim, que eu gosto de filme pra cacete também. E tá sendo um problema agora, porque por causa da pandemia, né? O cinema tá, Não tá né? Agora que tá produzindo meio voltando. Mas o que tu curte, assim, de cinema? Eu curto bem de tudo, assim, sabe? Desde que tenha uma história envolvente, assim, tipo... Esses últimos, dos novos, assim, que lançaram, o último que eu assisti mais, assim, recente foi Invocação do Mal 3. Aquele terrorzão, assim. Nossa, achei muito bom. E uns que eu fiquei, tipo, de cara, que eu fiquei, tipo assim, como que eu nunca assisti esse filme na minha vida? Que eu também tô meio que tentando esse movimento, tipo, porque eu achei que tava meio que me intoxicando muito, assim, rede social, essas coisas, assim, tipo, por exemplo, eu desliguei todas as notificações do meu celular e só abro o meu celular quando eu, tipo, saio do trabalho e tal. E a mesma coisa eu tô fazendo com os serviços de streaming. Tipo, vamos ver o que tá passando no Netflix, o que tem disponível. Daí tu fica horas tentando escolher alguma coisa e não escolhe nada, né? Então, tipo, eu tô muito, tipo, que eu tenho TV a cabo lá em casa também. Daí eu meio que, tipo, ligo a TV a cabo, vejo o que tá passando nos vários canais e aquilo que me chama atenção eu assisto. Então, tipo, eu tenho ultimamente reassistido muito filme de tempos, assim, que eu não assistia. E dentre uns que, tipo, são filmes mais antigos que eu assisti e fiquei meio, tipo, cara, como é que eu não assisti? Que é um filme muito bom, que é aquele O Terminal, com aquele ator, esqueci o nome dele. O Terminal é com o Tom Hanks? Não. Isso, Tom Hanks, isso, com o Tom Hanks, que fez o Wilson lá, o Náufrago, né? E, é lindo esse filme, O Terminal. Massa, né? Eu curto bastante, curto drama, curto terror, curto comédia também, mas comédia boa é muito difícil de achar, porque geralmente é muito besterol que tem. Às vezes eu meio que, tipo, não tenho muita paciência. Mas um bom drama, um bom terror.
E eu tô curtindo também bastante, tipo, tenho procurado muitos filmes, tipo, híbridos, assim, sabe? Que, tipo, que envolve um pouco de comédia, um pouco de drama, um pouco de aventura. E tem saído bastante filme assim, né? Então curto um pouco de tudo, desde que tenha uma história envolvente e algum ponto que me atravesse, assim, eu tô dentro, sabe? Eu curto. Nossa, cara, eu tava muito ranzinza com série ultimamente, porque parece que tudo que eu vou ver da Netflix é pra teen, sabe? Porque, meu, eu lembro que Ai, sim. Cara, eu lembro que eu fui tentar assistir Lucifer. O começo parecia tão bom, velho. Aí depois tava lá um anjo pedindo favor pra um caipira lá, né? O que tá acontecendo aqui, tá ligado? Tem umas lógicas meio... sabe? Uma forçação de barra, uns negócios, uns romances meio burro, assim, deu... Eu sou bastante, assim, chata também, tipo, pra filme, assim, tipo, eu gosto de coisas, assim, que, tipo, me prendam muito a atenção, sabe? Porque tem alguns filmes que às vezes eu faço uma pipoquinha pra assistir, assim, daí eu terminei a pipoca e, tipo... Terminei a pipoca, já desliguei a TV. Tipo, eu gosto de filme que, tipo, me prenda depois da pipoca, né? Tipo, e eu curto isso também. Eu vejo que tá muito... E eu acho que uma coisa que tá muito engraçada também, que como voltou, né, a moda vintage, a moda retrô, né? E eu acho que, tipo, tá todo mundo querendo viver o que o povo viveu sem o celular antes. E eu acho que isso é uma tentativa do povo, tipo, da galera, assim, fazer com que a emoção do mundo vintage antigo volte, sabe? Porque tá todo mundo muito solitário com a vida das redes sociais e da coisa. Será que é uma resposta da galera? Eu acho que é uma resposta sintomática, sabe? Tipo, o retorno da moda retrô, sabe? Porque, tipo... Não tinha parado pra pensar nisso, é real, né? Porque, tipo... E assim... Porque, claro, muitas modas voltam. Todo mundo fala, porque a moda tal tá voltando. A nova queridinha é a moda que... Mas só que hoje eu nunca vi tão forte o vintage nas nossas vidas. Os filtros no Instagram. É verdade. As roupas que a gente tá usando. Hoje eu tô toda trabalhada nos anos 80, eu acho. E tipo assim, eu acho que isso é muito de tipo... Como eu queria poder viver os laços, as relações, os amores, a vida de uma forma um pouco mais readaptada. Porque do jeito que tá, não tá bom. E eu sinto muito isso. E uma das experiências que eu vejo na clínica como psicóloga é a angústia do ser humano com a solidão, sabe? Uma revolta com o tradicionalismo, de alguma forma, mas ao mesmo tempo de, tipo, como eu vou fazer para criar um laço hoje se tá tudo, tipo, extremamente líquido e muito fácil a virar ruína, sabe? E eu vejo que a tentativa de refazer o retorno do vintage tem a ver com isso. Não só, mas acho que tem um pouco. É tipo uma tentativa de voltar aos velhos tempos, talvez, né? Tentar alcançar porque eu jeito... vejo que, tipo, as pessoas eram muito mais intensas antigamente. Tipo, tanto que, tipo assim, hoje a gente vive no celular e as produções cinematográficas, os personagens não estão toda hora no celular. É verdade. Então, tipo, a única forma de você retomar essa referência é da época que não tinha celular, sabe? Então, tipo... Como é que vai ser os novos filmes que vão imitar a vida real se a vida real tá tão broxante, Imitar sabe? a vida real na pandemia ainda. É, isso. Os filmes sobre nada, tá ligado? Sim, tipo, porque o mundo está muito broxante. Tanto que várias estatísticas, tipo assim, as pessoas estão se relacionando menos, as pessoas estão tolerando menos o outro, as pessoas estão transando menos também, as pessoas estão, tipo, muito menos, entendeu? Fazendo muito menos coisas. Taxa de natalidade abaixo da mortalidade. Acho que tem isso já aqui no Japão, Itália, coisa assim, já até passa por isso, né? E tipo, tá bem puxado, assim, o suportar da vida hoje, sabe? Visto todas as tecnologias. Claro que, tipo, meu Deus do céu, não me imagino indo para um banco resolver um corre, um BO, tipo, porque hoje eu resolvo tudo com a minha agente da minha conta e o meu aplicativo. Então, tipo, tem seus pontos bons, assim, não precisa mais enfrentar fila de banco, né? E comunicação com pessoas a longa distância, mas a gente tá pagando um preço bem caro, sabe? Eu sinto, assim. Será que o outro tá menos interessante do que o que a tecnologia pode proporcionar, então, tá ligado? Sim, claro que Tipo, tá. o outro é BO, eu já tenho os meus BO, eu não quero misturar com os BO do outro aqui, se eu posso pegar esse aplicativo e
Sim, tipo, Ou esse app, esse filme, essa série. Sim, claro. Tipo, eu acho que a própria objetificação, se a gente for pensar na questão do feminismo, a objetificação da mulher, por exemplo, tipo, há um tempo atrás a tecnologia deu conta de produzir uma boneca humana que satisfizesse os homens sexualmente, tipo. E isso, tipo, foi uma ótima forma para muitos homens que não sabem lidar com o corpo feminino vivo, né? Lidar com o seu gozo sexual, sabe? Ao passo que isso não tem... Raramente você encontra um boneco masculino para isso. Porque a mulher, ela tá muito interessada no vivente, né? Na vida, naquilo que falta, no que Freud chama de castração, né? Então, tipo, de como a gente reconhecer os furos e as castrações seja um movimento importante para que a gente encare os laços. Mas, ao mesmo tempo, como é que você vai encarar os furos se a tecnologia proporciona o tamponamento desses furos de uma forma muito bem maquiada, sabe? Realmente. Tanto que eu assisti um documentário. Gosto muito de documentário, inclusive, que o Luan perguntou se eu gostava, tipo, que tipo de gênero que eu gostava. Eu adoro assistir documentário. E, meu, documentário de serial killer eu amo, assim, ó. Viu o Criminal Minds? Meu Que não é Deus. documentário, mas... Ai, Criminal Minds eu ainda não assisti, mas eu gosto daqueles documentários que, tipo, conta, assim, tipo, realmente o fato real, assim, tipo... O último que eu assisti que eu gostei muito foi o Sons of Sam, Os Filhos do Sam, e o... Aonde que tem essa? Netflix. Netflix, sim. Isso. E tem também no o Night Stalker, The Night Stalker, que era um cara que matava pessoas aleatórias, assim, tipo... Mas falando de documentários, assim, um pouco mais produtivos, né? Um que eu assisti foi o Dilema das Redes Sociais. Que fala sobre toda a construção e de, tipo, pessoas que já trabalharam com Instagram, com Gmail, e de como a empresa é super tóxica e ela, tipo, visiona, né, as pessoas realmente viciarem nisso, sabe? Nossa, esse documentário é espetacular, é muito bom. É muito bom. Mas desculpa, o que é que tu tava falando? Te interrompi. Não, então, sobre isso de, tipo, essa questão tanto que tem uma mulher que se faz de psicóloga, uma atriz, não sei se tu lembra no documentário, uma mulher que, tipo, se faz de psicóloga e ela meio que critica, assim, ela fala um monte de piada, tipo, sobre a vida virtual, assim, e é uma crítica muito fodástica, assim, eu acho, sabe, de como, tipo, as pessoas que planejaram as redes sociais foram contratadas pessoas que entendem da mente, do psicológico das pessoas, para que elas conseguissem, tipo, engatilhar uma coisa de muito primitiva na gente, sabe? Para que, tipo assim, eu preciso disso para sobreviver. Isso é muito sujo. E aí que a gente vai entrar naquilo que a gente tava falando em off, nos bastidores aqui, de como as redes sociais é uma terra de ninguém, é uma terra sem lei, sabe? Você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser, e ao mesmo tempo, junto com tudo isso, você sustenta a sua existência a partir dela, sabe? Tipo, isso é muito sujo, assim, sabe? E por isso que agora eu tô muito satisfeita com agora surgiu uma nova legislação, né, sobre cyberbullying, né? Porque teve uma mulher, uma cantora que perdeu o filho por cyberbullying e aí, tipo, teve esse rolê todo. E também a questão de indenização por print de WhatsApp. Também tá começando a ter uma lei sobre isso. Eu achei isso um grande avanço, sabe? Porque até então, se eu não me engano, o conteúdo online de WhatsApp, coisa assim, não era válido porque qualquer um, teoricamente, poderia editar, né? Então, tipo, eu achei isso um grande avanço, porque isso pelo menos preserva o mínimo de dignidade, sabe? Porque, tipo, a gente já tá confundindo, assim, já tá muito confundido, assim, na civilização, a relação entre profissional e pessoal, até que ponto você se expõe, até que ponto você tá vendendo, porque, olha só, você começa com Orkut pra se comunicar com seus amigos e trocar uma piadinha meio besta, assim. Aí, de repente, você vai pro Instagram, você não nem tem mais amigos, você tem seguidores, né? Então, você meio que funciona como se você fosse um líder de um rebanho, seja lá quem você for. Aí, você vende a sua imagem a partir de apresentação da sua vida pessoal. Aí, do nada, começam as blogueiras. Aí, do nada, tem gente vendendo serviço no Instagram, no mesmo ambiente. Então, tipo, é muito fácil você confundir o que é pessoal, o que não é. Sabe? Mistura, né? Isso. Então, tipo, tá tudo muito confundido. E, acima de tudo... O que tá mais confundido é o real do virtual. E de como, tipo assim, as pessoas realmente interpretam um like como uma forma de amar. E as pessoas não sabem mais até que ponto você pode estar na vida do outro ou não. Meu, várias amigas minhas, tipo, ai, amiga, meu boy viu meus stories. Tipo, ai, guria, foda-se. O cara não tava fazendo nada, ele foi lá e viu teu stories. O que isso quer dizer, entendeu? Não quer dizer nada. E às vezes foi naquela parada que o cara tá passando assim, ele nem deu bola. Foi tipo lavando uma louça, não tem sei como lá. saber. Ou foi isso. sem querer, sei lá. O cara nunca... Não, cara, o que eu já vi, assim, tipo... Tipo, surto de ciúmes, assim, tipo, porque o cara deu like numa foto, o cara nem lembrava de ter dado like no negócio, tipo...
Coisa isso. desse nível, assim, tipo, Passou a ter uma validade, né? fiscal de like, de visualização, de... E não, coisa assim. e, tipo, e isso também, tipo, às vezes as pessoas fazem isso pra chamar a atenção. Tipo, as pessoas não têm mais coragem de dizer um oi, tudo bem? Aham. Então, tipo, é pros dois lados. Tanto pro lado de, tipo, a pessoa, tipo, enlouquecida, delirante, achando que a pessoa que viu teu stories é uma grande coisa. Ao passo que a pessoa que tá vendo stories pode estar realmente usando isso pra chamar a atenção de uma pessoa. Como tá rudimentar, como tá primitivo, sabe? Tipo, as pessoas não conseguem nem mais trocar um oi, tudo bem, como você tá. Entendeu? Tipo, a pessoa perdeu a capacidade de socializar. Tanto que daí vem a questão de, tipo, várias estatísticas falam que as pessoas estão, tipo, cada vez menos interessadas nos seres humanos, tipo, que é o famoso, as pessoas estão transando menos, que é o que dizem. Porque quando você entra em contato com o corpo do outro, a pessoa fica muito angustiada. Porque é muito mais fácil você lidar com a fantasia do outro, né? Que tá lá no Instagram. Aí você vê a pessoa viva e a cores ela é mais alta, mais baixa. Tem uma pinta que o filtro escondeu. Ou tem uma voz diferente do que saiu no áudio. Sei lá, entendeu? E a pessoa já meio que, tipo assim, quebrou com toda a idealização que ela tinha daquela pessoa. E aí, no final, tipo, a relação liquidou já, sabe? Então tá bem preocupante isso. E aí, junto com tudo isso, vem a intolerância, né? Tipo, intolerância à problematização e a intolerância à existência, assim, do outro, sabe? Daí os tempos que a gente vive hoje, tipo, o governo venceu por fake news e as pessoas decidiram a mesma rede acreditar social nisso. que, isso que a gente tá falando da rede social agora, tipo, do WhatsApp, fez a eleição ser completamente diferente do que seria alguns anos atrás, né? Sim, exatamente, tipo, complicado, assim, complicado. Eu me delongo bastante nesses assuntos, como vocês podem ver, né? Não, mas isso é muito Bem bom. tagarela. Isso é muito bom pra nós. Mas esse documentário das redes ali tem uma outra parada que eles abordam ali que eu achei muito, muito foda, cara, que é tipo como o celular, ele se assemelha a uma máquina de caça-níqueis. Que tu tá ali, máquina de caça-níqueis, tu puxa aqui a parada e tu não sabe o que vai vir. E tu tá aqui no celular é a mesma coisa, tá ligado? Pô, Meu, mas muito, muito do meu TCC que eu fiz lá sobre transtorno, tipo, o nome traduzido cruamente seria transtornos em jogos online. Mas, tipo assim, é dependência química cerebral que causa por tu jogar online. E ele tinha acabado de entrar num DSM no ano 2015. E junto com esse termo de dependência em jogos online, também tinha dependência em celular. Porque no sistema do mecanismo de recompensa no cérebro, ele funciona meio que... Ele é o mesmo caminho de recompensa no cérebro que funciona tu numa rede social, ou tu num jogo, ou tu, sei lá, injetando heroína, entendeu? Tipo, Isso, tanto que no próprio documentário que o Luan comentou aqui, tem uma mulher que é, eu acho que neurologista, eu não sei qual que é a área dela, não vou lembrar agora, mas ela tá na área da saúde, tipo, no quesito neurológico, psiquiátrico lá. E ela vai falar que, de fato, o sistema de recompensa de dopamina, que é o mesmo sistema que acontece quando você é usuário de drogas, é o que acontece quando você tá usando a rede social. Então, não é muito diferente, não. Então, os likes que os caras dão lá na tua foto, que a pessoa fica voltando pra ver se alguém... Cara, o Isso. jeito que a pessoa fica voltando na foto pra ver se entrou os likes do cara que ela quer, é do mesmo jeito do cara que tá indo, sei lá, no beco lá vendo se o cara já achou com as drogas novas, tá ligado? É mais ou menos um negócio, tipo... É um Tô fazendo ciclo. ligação. É um ciclo que tu fica realimentando, esperando chegar a Isso, tanto nova que, recompensa. tipo, por que o Instagram deu tão certo? Tipo, o Facebook morreu porque você tinha amigos numa timeline. Hoje você tem seguidores num feed. E o que é feed? É alimentar, né? Alimentação. Então você é alimentado por aquilo. E você não tem amigos, você tem seguidores. Olha o quanto narcísico isso É é. verdade, é. Sabe? Tipo, você tem seguidores, entendeu? Então, tipo assim, olha o lugar que você se coloca numa rede social, sabe? E quando você vê, você tá olhando mais pra si mesmo do que pros outros. Não, Né? e sem dizer que o Instagram, ele é engraçado, né? Que ele pertence a um lugar onde ninguém posta que tá triste no Instagram. E aí a gente vê também essa problemática que daí acontece como uma das consequências, que é o imperativo da felicidade, né? Você tem que estar feliz o tempo todo. A tristeza não tem lugar, né? E, tipo, a tristeza é uma coisa humana, é uma forma da gente se elaborar, se organizar, sabe? Mentalmente, emocionalmente. Então, tipo, a gente precisa se entregar um pouco E também. aquela coisa, né? Ninguém é feliz, você está feliz, né? Porque se tu é feliz, eu acho que tu tem um probleminha, né? Tipo, ninguém Não, é tipo, feliz. e tem gente que goza muito bem da vida fazendo drama, sabe? Tá tudo bem. Não, é que vem, até que nem da psicanálise, vem o gozo, né? Que é aquela coisa de você tirar, tipo, tá sempre ruim, mas tu tem um prazerzinho nesse tá sempre ruim também, né? É a relação Que é o Twitter, por prazer- exemplo.
É a relação prazer e desprazer, né? E a pulsão de morte faz parte da gente, não é só a pulsão de vida. E, tipo, reconhecer isso, né? Que às vezes tá tudo bem não estar tudo bem, o famoso clichêzão, isso que eu tô falando, né? Mas Que faz parte, né? faz parte não estar bem, faz parte você chorar no travesseiro, faz parte você ficar putaço, ficar bolado. Assim como faz parte você ter suas conquistas, seus momentos de vitória e etc, né? Até me arriscaria dizer que se tá tudo bem o tempo inteiro, o que tu tá querendo esconder com isso, né? Por que que tem que estar bem o tempo inteiro? Isso, justamente. E quanto mais, tipo, a gente vê, tipo, quanto mais uma pessoa tá ali se afirmando, Por que que é tão importante pra menos ti? ela se sente naquele lugar, na verdade, né? E até não sei se é... Eu, tipo, eu não levo eu não levo tão a ferro e fogo, sabe? Mas quando tem... Às vezes tem alguém que bate um rancinho, eu olho assim e falei... Por que que isso é tão importante pra ti falar sobre isso desse jeito o tempo inteiro, sabe? Porque o que que tu quer dizer com isso, né? Tipo, Sim. tinha, cara, assim, é até um probleminha meu, assim, porque tem gente que conseguia só de raiva no Instagram, sabe? Eu falava, vai, fala aí, quero ver o que tu ia falar. Ai, eu também adoro seguir gente que eu tenho ranço. Isso, Ai. eu falei, não, olha só, guria. Daí a Lili, que foi? A minha mulher, que foi? Eu falei, Deus, por que tu segue ela? Porque eu quero passar raiva, eu quero sentir ódio, olha só, por que que tá... Não, é o roteador... Cara, aquela guria era um roteador de Covid, cara. Porque desde o primeiro dia ela tava só com 1000 pessoas, eu seguia pra sentir ranço, pra sentir ódio, sabe? E, mas enfim, Sim. isso é... Sim. Só o ódio gratuito aqui, mas... Sim, mas Nossa, faz parte, mas faz Um pouquinho mais pra dentro, só pra faz essa super breve. parte, faz super parte. Tipo, e é bom, às vezes, tipo, poder ter um espaço pra canalizar isso também, sabe? E tô falando isso, inclusive, eu lembrei, Bruno, tinha Nossa, não vou lembrar da onde nem quando, aquela informação lá mais real que... Mas enfim, fizeram uma inteligência artificial, né, um machine learning que eles falam, que conseguia, aspas, né, meio que diagnosticar as pessoas a partir do feed delas. Então, tipo assim, sabe o processo de machine learning, aquele negócio que ele fica com algoritmos, né, sim e não, positivo e negativo e tal, ele começa a atingir resultados para as perguntas que tu faz, baseado na tentativa e erro, como se fosse um bagulho meio empírico, assim, sabe? E... não vou lembrar a porcentagem correta agora, só posso dizer que era muito alta, mas ele, a partir do teu feed, das palavras que tu usava, do meio que tu organizava, o sistema de cores das postagens que tu fazia, ele conseguia dizer se tu estava predisposto a ser ou não uma pessoa que tá com depressão, por exemplo. Quem A que diz isso? partir das postagens, oi? Quem que fala isso? Um bot. Tipo assim, a partir do teu feed, essa inteligência artificial consegue falar, esse aqui parece que pode estar mais indicado à depressão, mais assim, porque, por exemplo, assim, aí eles chegaram à conclusão que, por exemplo, assim, um feed muito preto e branco, com cores menos saturadas, geralmente é uma pessoa que está mais inclinada à depressão, entendeu? Então, tipo assim, começou a surgir bots e... Não é um bot propriamente dito, mas scripts, né? Tipo, machine learning, assim, que começou a diagnosticar a galera e chegar a resultados que o pessoal ficou... Pô, mas tá com uma assertividade considerável isso aqui, um bagulho meio assustador, assim, sabe? E eu olhei para aquilo e fiquei, cara, que foda, porque botaram psicólogos para analisar e botaram esse machine learning para rodar em cima de perfis, assim, e viram que a assertividade dele tava muito boa, assim mesmo, entendeu? Tipo, ele falou que aqui tava com depressão, daí foram olhar mesmo que aquela pessoa realmente tinha o diagnóstico de depressão e tal, etc. Aham. E ele tava acertando, assim, eu fiquei, nossa, que bagulho foda, sabe? Aham. E, em contrapartida também, falando disso, eu lembrei de um caso que no Facebook tem meio que a Deep Web do Facebook, né? Que era... de certo modo, todo o conteúdo lá que é ilegal, tem alguma coisa que não deve ser postado lá, passa por um filtro que são pessoas do Facebook que analisam, né? E, cara, eu não lembro o assunto ou a matéria que era, mas era como ficava o psicológico das pessoas que passavam por esse filtro. Que era as pessoas que trabalhavam pro Facebook analisando. Porque, tipo assim, tem conteúdos de pedofilia, tem conteúdos de zoofilia, tem conteúdos de assassinato e tal, que passam por um filtro de pessoas que chegam lá e bloqueiam, deletam, excluem, né? Que é essa galera do Facebook. E como essa galera tava adoecendo na internet. Tipo, trabalhadores do Facebook. Os caras que entendi. fazem o filtro. que tinham que fazer um... Meu, histórias horrorosas de conteúdo de Mas também, crimes, né? Tipo, porque você entra em contato com aquela coisa que, tipo, você não, né? Não dá conta, né? O preparo que você tem que ter pra isso. Será que existe algum preparo, né? Inclusive. Como que se prepara pra isso? Justamente.
que é o que a gente vai dizer também no treinamento, tipo, do povo que trabalha com a polícia, com o exército, tipo... O quão possível é de sensibilizar até certo ponto e que tipo de sequela deixa esse tipo de qual que é o preço que a sensibilização, né? pessoa paga pra estar ali naquele lugar, sabe? É. Isso me recorda até sobre quem trabalha em matadouros, coisas assim, né? É. O processo de dessensibilização, né? Os médicos também, se a gente for verdade. pensar, for deslizando, assim, né? Aham. Entre os outros lugares que vão resfriando, né? O afeto, assim, de certa forma, né? Mas é muito de cada um, mas é super compreensível, super explicável, digamos, né? Bruna, mas aí assim, das coisas tudo que tu faz, tipo assim, digamos que daqui a X tempo ou X anos, como que tu ia querer estar? Tipo assim, digamos, mês inteiro fechado em palestra, ou mês inteiro fechado em cliente, ou mesclado, ou mês inteiro fechado em turma de inglês, como que tu... Então, Tudo junto? eu quero muito poder ficar mais envolvida com a arte, se for possível, né? Num tempo futuro, assim, porque a arte, pra mim, me faz muito bem. E eu quero também... eu quero ainda me envolver com outros tipos de trabalho, além desses que eu já faço. Não sei como é que eu vou conseguir. Mas eu tenho ideias de outros projetos também que envolvem outras formas de arte que não só a escrita. Não quero revelar aqui nada assim, porque, né, só quando der tiver spoiler. mais... se der tudo certo, né? Mas eu tenho outros projetos com outras modalidades de trabalho também. E eu tenho muita vontade de ter um espaço poli, assim, sabe? Um espaço bem polifuncional, que eu possa trabalhar em todas as esferas que eu tenho de trabalho. E eu sou o tipo de pessoa que fica entediada, eu fico entediada muito fácil. E eu sou assim desde pequena. Então eu sempre gostei de, tipo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu amo a clínica, amo muito a clínica, gosto muito do meu trabalho como psicóloga clínica, mas é muito solitário, né? Então, tipo, entra um paciente, sai outro, e eu não tenho nenhum tipo de relação, inclusive nem devo ter nenhum tipo de relação com o meu paciente. Então, é eu comigo mesma, mal e mal tem um colega de trabalho. Claro que tem os outros integrantes da clínica onde eu trabalho, né? Mas, de certa forma, tem uma certa solidão envolvida ali, né? E aí a aula de inglês me ajudou a ter mais esse contato com o ser humano de uma forma mais livre, mais despojada, né? Diferente do psicólogo, que é um trabalho muito sério, né? Não que o trabalho de professora de inglês não seja, mas é uma outra forma. Isso, é uma outra forma de trabalho. E isso me permite a trabalhar outras modalidades das minhas capacidades. Então, eu gosto de ser uma pessoa bem multifuncional. Então, eu gosto muito de dar palestra, mas não só. Gosto muito de atender na clínica, mas não só. Gosto muito de ser teacher, mas não só. Gosto muito de ser escritora, mas não só. Então, e gosto de ser muito de outras cositas más. Então, tem muitas coisas que me interessam ao mesmo tempo e eu acho que uma vida não dá conta. Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo que eu quero, mas eu quero quanto mais estar bem diversificada. Na medida do possível, eu vou estar, sabe? Não, é engraçado que elas são todas bem diversificadas, mas elas são de um lugar, né? Tipo, Não, cara, não sei. Eu acho... Claro Quando que eu fui ver no teu isso, eu achei muito foda. Assim, tipo, ver o professora, tipo, dar palestra, sou psicóloga também, aqui meu livro na tua cara. Ai, muito bom! Muito bom. Muito bom, muito bom. Assim, eu acho que tem uma certa relação, porque assim, a psicanálise ela veio da arte, né? E eu nunca vou esquecer do que um professor meu me disse, que inclusive hoje é um grande amigo meu, que é o Gilberto. Um beijo pra ele, inclusive. Vou passar o link da entrevista depois pra ele. Ele fala uma coisa, né? Que a arte tá antes da psicanálise. A arte, ela é muito mais pioneira. Porque pra gente entender o complexo de Édipo, tem a obra de Édipo, né? Então, a arte é uma forma de dizer do inconsciente, né? E a psicanálise vai vir depois pra falar sobre isso. Então, arte e psicanálise são coisas que casam muito bem. E a palestra também. Quando eu vou dar palestra, eu vou dizer do meu trabalho como psicóloga. Então, eu acho que esses três têm muito a ver. Mas tem uma coisa que destoa bastante, é o English Teaching, eu acho. Que é tipo ser professora de inglês, assim. Eu sou apaixonada pelo inglês e tal. Eu acho que se tem uma coisa que é possível abandonar no futuro, assim, tipo... Mas só, tipo, com muita força, talvez seja a constância de ser ministrante, assim, como professora, sabe? Eu acho que eu não vou abandonar por total. Mas se eu me ocupar de outras coisas, vai perder um pouco o lugar, sabe? Porque
Eu quero poder, na verdade, equilibrar mais a questão do ser ministrante palestrante com a Bruna artista, sabe? A artista ainda não tem o lugar, assim, que eu gostaria que tivesse. Eu gosto muito de fazer arte, mas ainda não consegui construir um lugar sólido pra Bruna artista. Então, se tem uma coisa, tipo, pra responder melhor a tua pergunta, com certeza eu quero muito mais ampliar o meu mundo artístico e a minha modalidade artística, né? Mas na medida do possível, né? Porque Brasil, dinheiro, tudo, são coisas que a gente precisa considerar. Mas quero, sim, ampliar o meu lado artístico. Que é o que eu mais quero, assim, hoje, assim. Que bacana, cara. Muito legal. Falou que, inclusive, já tem a... Eu não sei se podia falar isso. Pode falar. Que tu tem a pretensão de fazer a continuação desse livro. Isto. Vai ser uma trilogia, tu falou. Uma trilogia, é isso mesmo. Tanto que esse livro, ele veio por acidente. Quando eu comecei a lançar meu livro, eu não ia lançar. Eu precisava escrever. E foi, escrevendo o livro que eu, descobri muitas coisas de mim mesma, sabe? E o livro, ele ia ser uma crônica. Mas só que, ia ser um livro de crônicas que eu ia escrever e eu ia publicar online gratuitamente. Mas aí a crônica da Vanella, que é a protagonista do meu livro, ficou tão forte que ela meio que ofuscou as outras crônicas. E aí acabou nascendo um romance por acidente. E eu realmente, eu tava muito desacreditada comigo na escrita, porque desde os 15 anos, assim, eu tentava escrever e não saía nada, assim, que eu me satisfizesse. E bem quando eu desisti, sai, assim. Eu acho que isso é muito do processo, assim, genuíno, assim, de um artista, sabe? E aí deu tudo certo, assim. E agora eu tô rumo à trilogia, Caramba, antes eu ia falar da trilogia, mas pensei, não sei se eu posso falar, eu não falei. Por isso que eu perguntei também. É que eu tô trabalhando tanto nesse segundo livro que eu meio que já anunciei que ia ser trilogia, mas ainda não consegui terminar, sabe? Porque a gente passa por várias oscilações de bloqueios criativos e às vezes o personagem tá muito mais evoluído do que o próprio autor, né? Eu, como autora, às vezes eu penso que a Vanella, que é a minha personagem, ela tem pontos que, ela tá muito mais bem idealizada do que eu, então, eu preciso chegar um pouco mais perto dessa vivência que a personagem tá passando. Então, às vezes, eu não estou preparada para dizer disso. Então, tem muitas coisas que atravessam, assim, na questão da construção do personagem, na maturidade da tua escrita, e que às vezes impedem a gente, sabe? Mas que eu queria já estar publicando já muitos outros livros eu queria. E tu pode dar uma sinopse do livro, assim? Sim. Sem dar spoiler, claro. Não, pode deixar. Então, Vanella, ela é uma mulher que vive numa ilha chamada Ilha das Viúvas, que foi um universo que eu criei, que fica perto do Triângulo das Bermudas. E é uma ilha que foi descoberta na Revolução Francesa. E muitas coisas aconteceram de lá pra cá. E ela é comandada por 3 países, Brasil, França e Estados Unidos. E dentro dessa ilha existem várias coisas que vão, então, ser as vicissitudes da ilha, né? E essa ilha, a princípio, era para ser uma ilha turística, para poder enriquecer o capital dos 3 países que comandam a ilha. E dentro dessa ilha tem muita corrupção, muitas questões políticas, né? Além do turismo. E a Vanella é essa mulher que vai meio que desbravar tudo isso, assim, sabe? Ela faz um movimento de busca por autoconhecimento, reconhecimento dos outros, ser amada, e vai buscar, encontrar suas angústias, e no meio disso, por acidente, muitas coisas acontecem, que eu não vou dizer o que é. Mas eu digo, assim, que na sinopse, tanto no final da sinopse do livro diz, né? Se vocês estão todos preparados para mergulhar nesse náufrago... Não, para mergulhar nas profundezas dessa sereia de voz encantadora... E se sim, desejo a vocês um delicioso naufrágio. É assim que eu termino a sinopse do livro. E é isso, assim. Quem quiser ler um bom naufrágio, aquelas. E o processo de escrever o livro, demora muito tempo? Então, esse foi o livro mais rápido que eu escrevi na minha vida. Foi o quê? Eu comecei em janeiro de 2000 e... Janeiro não, eu comecei na virada de 2016 pra 2017, finalzinho de 2016, assim, dezembro, janeiro. Não, peraí, deixa eu lembrar. Não, eu comecei a pensar em alguma coisa na virada, no começo de 2016. Isso. No começo de 2016 eu comecei, veio o embrião, assim, de preciso voltar a escrever, sabe?
preciso voltar a escrever. E eu tinha me recém, tipo, tava terminando o ano 2015 para 2016, tinha acabado de terminar a faculdade. Então, aquela coisa de, tipo assim, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Tipo, agora que eu me formei. E eu não me sentia pronta para entrar no consultório, nem nada. E aí eu volto e eu falei, tipo assim, meu, já tentei tantos romances, já tentei tantas ficções de terror, suspense e tal. E, tipo, nada, tipo, deu certo. Mas eu quero voltar a escrever. Então, tipo, eu não vou escrever um romance, que é muito complexo, né? Um romance, tipo, tem que ter toda uma estrutura de cenário, de ambiente, de personagem. Tipo, tem que estar tudo muito bem delineado pra você não se perder na história. Então, tipo, vou começar a escrever crônicas, que são histórias curtas, tipo, super rápido, bem mais simples. E nisso, tipo, nasceu a Vanella, que vem de baunilha e limão, que vem das frutas. Eu começo com, na verdade, né, tipo, com a ideia de, tipo assim, eu quero escrever uma história que diga da acidez e da doçura que é ser mulher. E aí vem, pra mim, na minha cabeça, doçura, baunilha e acidez me vem limão. Tanto que o nome da crônica seria Baunilha e Limão. Aí eu vou lembrar, baunilha em inglês é vanilla, daí nasce Vanella. Aí limão em inglês, em francês é citron, tanto porque a personagem é francesa. Daí fica Vanella Citron. Aí nasce essa mulher a partir dessas origens, assim, do doce e do ácido. E no meio da escrita do livro, eu decido transicionar, né? E aí, quando eu decido fazer isso, depois de anos já, depois da minha transição, eu descubro que Vanella também é um imperativo, né? Vá nela, né? Então eu me torno ela. E foi o meu processo de descoberta como mulher mesmo, assim, de, tipo, na minha feminilidade, me aflorar. E eu me aflorei muito com esse livro. Esse livro foi uma grande mensagem, muito mais pra mim do que pros outros. Foi no processo de escrita, inclusive. Foi no processo de escrita que eu me percebo... Eu sempre me percebi mulher, na verdade, né? Desde muito pequena. Mas foi no processo da escrita que eu me percebo na demanda, de fato, de aflorar isso em mim, sabe? Pra mim e pra sociedade, assim. Foi quase, tipo, que... debutar, assim, lançar esse livro, assim. Porque foi bem... Tipo, foi muito simbólico todo o processo de produção. E por isso que eu tenho, assim, como... Assim, é o meu filho, assim, esse livro, assim, sabe? Tipo, é uma grande... Foi produto da... Um grande produto, assim, um produto muito importante pra minha vida. Que legal. É. Meu, foda. Não, agora, tipo... A importância que tem esse livro, né? O significado, né? Sim, sim. Legal. E eu tenho outras escritas, assim, tanto que eu tenho um aplicativo na Medium, que eu produzo outras coisas. Tem um livro de contos eróticos que eu produzo lá. Um spin-off da Vanella, que é um spin-off, tipo, que acontece dentro da ilha, que eu ainda não sei se eu vou, tipo, lançar pra vender ou se eu vou lançar gratuito lá, no aplicativo da Medium, que é um aplicativo de literatura. E escrevo poemas lá e cá, de vez em quando. Às vezes tá no Instagram, às vezes tá no... né, tipo, em forma de vídeo, às vezes tá em aplicativos literários, em blogs, em artigos que me convidam para escrever. E então eu produzo outras artes, assim, tipo, fora, né? Então eu não tô parando. Eu só não tô publicando como eu gostaria, sabe? No caso, o segundo livro que eu queria que já tivesse pronto, por exemplo. Não consigo nem imaginar qual é o processo de produção de um livro, cara. Ou de uma continuação que seja, sabe? O que tá me pegando pro segundo livro é porque agora eu já tenho um público. Porque antes, tipo, uma das coisas que me empurraram e me tornou muito fácil é que era eu comigo mesma e era, tipo, só pra mim a Vanella. Eu tô pra ti, né? E foi muito, tipo, assim, uma canalização, assim, sabe? Aí depois que você tem um público, você vê que deu certo o primeiro livro. Agora eu tenho uma demanda do outro, assim. Eu quero que seja melhor do que o primeiro. E eu quero que os meus leitores continuem gostando dela. Então, tipo, o primeiro livro foi muito bom porque, tipo, foi prestigiado por acidente, assim. E, tipo, a ponto de chegar nos 10 melhores. Eu nunca esperava isso. Agora, tipo, eu tenho um segundo livro pra escrever. Então, como é que vai ser, sabe? Caramba, cara. Então, por isso, acho que isso é um dos pontos que mais me travam, na verdade, assim, tipo, de pensar em agradar o leitor. Mas, na verdade, o grande segredo é não pensar nisso, né? Mas é difícil fazer esse manejo, principalmente quando você tem um público, sabe? Inclusive porque o primeiro não foi fruto de querer agradar um leitor, né? Foi uma parada verdadeira, assim, vamos dizer. Isso, foi muito genuíno o primeiro. E eu quero muito que o segundo seja tão genuíno quanto, sabe? Tá sendo um desafio bem grande pra mim por causa desse atravessamento com o público, assim. Que são os meus queridíssimos. Eu amo o meu público. Que legal. É. Cara, que bacana. E,
Tipo, pra quem estiver assistindo agora e querer comprar esse teu livro, encontra onde? Então, pode comprar diretamente comigo. Inclusive, eu posso enviar com frete, com autógrafo também, pra quem quiser. E tem também na Salvador Vegan Café, sabe? Ali perto do Dona Helena. Tem também na Livrarias Curitiba. Tem em Curitiba, na cidade de Curitiba. Você pode encomendar pelas livrarias Curitiba de lá também. E também tem físico na livraria Arte e Letra, lá em Curitiba também. E também tem no Amazon, se eu não me engano, com lojas parceiras. Algumas lojas parceiras, Tinha uma pergunta que eu queria te fazer, mas ele foge completamente do assunto que a gente tá. Tudo bem, vamos lá. Associação Livre, aquelas. Que é sobre a relação da psicologia com pseudociências. Mas assim, eu não sei nem por onde começar, porque desde que eu encostei um pé na psicologia, o que eu mais vejo inclusive a associação da psicologia com pseudociências, não do campo psicologia, mas dos psicólogos, entende? Tipo, misturando as coisas e por exemplo, mas isso vai muito longe. Eu queria te perguntar mesmo assim, como conversa como se fosse uma conversa de bar mesmo, no sentido da tua opinião sobre, porque, por exemplo, assim, eu sei que, por exemplo, no SUS a gente tem utilização de algumas, eu não vou lembrar quais agora, mas eu sei que tem utilização de assim, dinâmicos ou conteúdos que, por exemplo, não são aporte do psicólogo, porque não são considerados ciência. Não é considerado como... Tipo, por exemplo, constelação familiar. Isso é... Eu até tem uma tal de Bibi Bailas, que não sei se você conhece, ela é física de partícula. É completamente aleatório, mas ela bate muito, ela dá muita porrada em pseudociência. Que é o que a gente estava conversando antes sobre coach, né? Que meu, gente, entrelaça tudo. Meu, já joguei um caminhão de coisa agora também. Mas... Nossa, cara, eu sou muito transtornado com pseudociência, com essa mistura de coisa, entende? E eu vejo... É aquela coisa, não é porque funciona pra pessoa que realmente faz parte da psicologia, né? Inclusive o Conselho de Ética tá aí com... Isso que é a questão, eu acho, sabe? Por exemplo, até que ponto é legítimo, entende? Até que ponto... você pode estar ali... A questão é você não confundir o lugar a qual essas práticas pertencem, sabe? Então, tipo assim... porque tem muita luta, assim, tipo, por exemplo, muita gente cristã fala, mas por que a gente tem um psicólogo, o nosso pastor é psicólogo? Sim. Tá, mas isso são coisas separadas, Marisa sabe? Lobo. Marisa... Isso. Tipo isso. E entre vários outros profissionais que misturam suas praxis nesse sentido e dão nome a esses bois justamente nessa forma híbrida e totalmente antiética, sabe? Né? Então, eu acho que... Então, assim, pensando no primeiro ponto de partida, é saber onde está o legítimo lugar de cada coisa. Porque eu não vejo problema uma pessoa procurar um coach, por exemplo... E tá tudo certo, mas desde que esse coach seja apenas coach para aquele cliente, né? É a mesma coisa por exemplo, eu sou professora de inglês. Aí eu vou, tipo, atender meus alunos, entendeu? Não, ou é meu aluno, ou é meu paciente, sabe? E a mesma coisa vai servir para uma pessoa que vai procurar um trabalho de umbanda, de um pai de santo, e vai querer que esse pai de santo faça terapia porque, sei lá, ele se formou em psicologia. Não tem problema o pai de santo fazer psicologia, ser formado em psicologia. Mas se ele quiser atuar, ele vai ter que ter uma clínica de psicologia, onde ele vai usar apenas as práticas psicológicas embasadas naquilo que é legítimo para a graduação e de quem fez a sua formação como psicólogo. E se ele quiser continuar sendo pai de santo, ele vai ser pai de santo para aquela comunidade para onde ele trabalha enquanto umbandista, né? E isso vai servir para pastor, para físio, para psico, para, tipo... Sabe? Mesma coisa um advogado chegar numa Suprema Corte, por exemplo, e fazer um trabalho de baixar um santo para poder provar a evidência daquilo que tá, sei lá, tipo, segundo o meu guia espiritual aqui, o fulano matou tal coisa. Senão, tipo, se a gente começar a misturar tudo, perde meio que, tipo, sabe? É importante que tenha uma lei que contorne e limite essa pessoa do profissional, para que não dê para fazer tudo, né? Não, porque, Bruno, o que eu já vi, cara, tipo, não só de ouvir, ou de ver na aula de ética como os principais casos de o Conselho de Ética teve que dar censura pública, teve que dar... Não só isso, mas que eu vejo na internet ou amigos contando casos de que o psicólogo falou X coisa, tal coisa. Cara, cada história do arco da velha, assim, sabe? Tipo, que nem eu, o João lá de 16 anos, era completamente cabeça fechada pra coisas mais...
como posso dizer, espirituais, assim. É Aham. completamente, tipo, cala a boca, isso não existe nesse Ah. sentido. Hoje em dia, tipo assim, ó, não, tu quer lá, tô usando florais de bar. Não, beleza, vai, à vontade. Não, tô indo no... Sim, minha se religião faz é X, sentido é pra Y, pessoa. tranquilo, mas que nem eu tenho amigos que chegam, meu psicólogo me recomendou florais de não sei o que lá. Daí eu fico, sabe? Isso. Eu acho que isso tem que partir da procura da pessoa que procura o serviço. E a pessoa que procura o serviço, ela tem que estar muito atenta de onde isso circula e quem é que está praticando aquilo. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que são da igreja, né? E tudo bem, né? Mas eu não posso estar na mesma igreja que aquela pessoa. Sim. Eu não posso estar muito transparente com o meu paciente sobre, sei lá, As tuas crenças, no caso. as minhas. Isso. Então, por isso que a gente não pode ter, por exemplo, crucifixo na decoração. Não pode ter Buda na mesa. Eu tive aluno não po- brigando com um professor, tipo assim, como que eu não posso demonstrar minha fé no meu consultório? Falou, o que interessa pro teu paciente a tua fé? Isso. O que tu quer provar pra isso. ele com isso? E o que você quer mostrar? Por que é interessante pra ti, Que lugar né? é esse que você tá marcando, sabe? Mas eu acho que isso nem é o caso mais grave, sabe? Porque até tem pessoas que têm isso como decorativos e até conseguem conduzir, assim. Mas eu não sugiro. Eu sugiro que o seu consultório seja estilizado de uma maneira bastante assim, né? Sem essas crenças, sem nenhum tipo de indício que indique essas coisas. Mas acho que a questão mais grave é a mistura, sabe? É a mistura entre o que pode eticamente e o que não. Porque a partir do momento que a gente está atendendo um paciente, a gente tem toda uma bagagem, um estudo direcionado, do qual, tipo, às vezes não faz sentido você botar uma vírgula que não tem nada a ver com aquilo, né? Então... Eu lembro até hoje de um caso que a Marilene contou pra gente na aula de ética, que ela tava contando pra gente de um caso dela com um estudante que ela teve, que ela falou o seguinte, que ela não tava debatendo com ela por que ele não poderia ter o crucifixo no consultório. Ela falou, não, mas o crucifixo é importante pra ti? A pessoa falou, sim, mas é importante que todo mundo saiba que tu é cristão? Ela falou, não, então guarda ele numa gaveta. Isso! Aí ela falou que daí o cara falou, não, beleza. Tipo, e é isso aí, entendeu? Porque, cara... Justamente. Agora- Perfeito isso que você colocou. Uhum. Aí, quando ela falou isso, eu pensei, não, mas tá aí, é isso mesmo, entendeu? Porque o que é importante, tipo, você que é o terapeuta, analista, psicólogo e tal, por que você tem que... O que você quer provar pro seu paciente? Isso é um processo teu, né? Isso é uma coisa sua. É uma questão do profissional, daí, que daí ele que tem que tratar no seu processo terapêutico. E aí a importância de que o profissional da psicologia, né, faça o seu próprio tratamento, né? Porque teoria não retifica sintoma, né? É importante que você vá ser escutado por um profissional também no lugar de paciente. Isso é uma forma também de você valorizar e legitimar o seu próprio trabalho também, né? Não, mas nossa, isso, eu lembro que eu ficava... Cada coisa que eu via, cara, em aula de ética, ou até de... Agora, os atuais coach quânticos, né? Não, hoje tem coach de tudo, né? Tem coach de dieta, coach do amor, coach do sexo, coach da vida, coach de fitness. Mas assim, ó, o coach, ele era um braço da psicologia, né? Sim, aqui- assim, ó, a questão do coach, tipo, tanto que, assim, ó, por exemplo, psicólogos organizacionais Isso. fazem um trabalho de coach muito interessante, sabe? Porque nas organizações, ele casa bem com a psicologia. Mas, por exemplo, na clínica, e comparar e alinhar o coach com a psicologia clínica é um dos perigos e um dos equívocos maiores que eu vejo. E isso me deixa bastante frustrada como profissional, porque o coach, qual que é o lugar do coach? É um lugar muito parecido com o lugar do guru, né? Daquela pessoa que cuida, que acolhe, que te dá um retorno, que te dá uma resposta, que tá do teu lado e que te aponta a bússola, né? A função do psicólogo é o avesso disso. É tirar a bússola, né? É dar mais perguntas do que respostas. É não guiar. É deixar com que o paciente crie independência de se guiar sozinho. Então, falar que coach é similar com a psicologia e que, eu não faço tratamento de psicologia porque eu tenho coach. Não. Você faz coach.
Ponto. Se você quiser fazer um tratamento psicológico em cima, você pode. Se você acha que o coach está te sustentando, tudo bem. Mas não é a mesma coisa. Isso que é importante que esteja muito clarificado, porque a diferenciação da psicologia para o coach tem abismos enormes, assim, entre psicologia e coach. Né? No qual o coach pode sim casar com a prática psicológica. Mas ele não é a prática psicológica. Isso. E já fica a dica, né? Se tu tem aí um terapeuta, um psicólogo ou um coach que tá te dando resposta demais, né? Tá te dando direcionamento. Eu conheço assim, ó, eu conheço pessoas que são coaches e que fazem trabalhos assim que fazem super sentido e que estão muito bem alinhados com a sua prática, sabe? Eu também, né, eu sei que os coaches recebem muitos julgamentos, né? E pela questão de estar assim bem começando a criar a sua intimidade com a ciência, né? Ainda não tá tão debruçado assim como outros trabalhos e outras práticas. Mas, assim, como tem ótimos reikianos que praticam reiki e que fazem trabalhos super legais, assim como tem ótimos coaches, ótimos pastores, ótimos padres, ótimos psicólogos... Tem pessoas que são terríveis no que estão fazendo também. Então, a questão é você se entender no lugar que você tá, sabe? E não querer abraçar um lugar narcísico, onde você tá competindo com o outro da outra área. Não, você faz isso e tá tudo bem. E o outro faz aquilo que é outra coisa e tá tudo bem. Né? Eu também já fui pro extremo, né? Porque eu tava pensando que nem tem essa Bibi Biles que eu te falei, que ela é uma física de partículas. Ela trabalha no Japão e tal. E ela tá mostrando... o que é a mecânica quântica e o que os coach quânticos, cara, é meio surreal para pensar que isso realmente existe, né? Que as pessoas realmente falam que são coach quânticos ou né, nutricionistas quânticos. Já viu falar nisso? Já. Eu já ouvi falar. Nossa. Bruna, você... Não, e o mais engraçado é como as pessoas falam assim, você que é psicóloga, você tem que fazer um curso de física quântica. Aí eu fico assim, meu Deus, a audácia, né? Mas assim, tá na fantasia da galera, tá no imaginário, né? Assim como tá no imaginário as questões políticas, assim, meu Deus, o surto que teve esses últimos tempos por causa do 7 de setembro, agora os próprios bolsonaristas estão se manifestando contra o Bolsonaro, tipo, olha o que o imaginário, um ideal faz com a cabeça de uma pessoa, com as atitudes de uma pessoa, né? O preço que as pessoas, o que as pessoas estão cedendo para poder ocupar esse lugar. E é absurdo, é louco, é impressionante de como o ser humano vai e se deixa ser levado pela bússola do imaginário, né? E aí é engraçado. Bruna, você que é psicóloga, você tem que fazer física quântica. Eu nem sei o que é isso, na real, pra ser bem sincera. Não trabalho com física quântica. Nossa, e também não tenho intenção de. Mas tá tudo bem, quem trabalha, show. Nossa, mas a premissa é um negócio assim, ó, completamente das... não sei nem pra onde começar, mas é muito além do bom senso, sabe? Tipo assim... pensa, mecânica quântica é a física menor que o átomo. Então, a parte do pressuposto que se você desejar do fundo do seu coração, as partículas vão se organizar de uma maneira que vai te beneficiar, que você vai... Quem acredita sempre alcança, nessa vibe, sabe? É um negócio meio... Eles tentam dar um fundo científico por uma coisa que é Isso, espiritual, praticamente... Isso. Mas no final das contas não tem nada de científico. Não tem nada. É tipo uma ciência que é tão complexa que as pessoas não vão entender, então vamos falar que é quântico, porque ninguém vai entender o que é quântico mesmo. Inclusive essa semana... pode ser isso também. Eu tava vendo o experimento da dupla fenda agora essa semana também, lá do negócio da... enfim, eu fui atrás de ver o que o pessoal tava entendendo errado da história. E realmente, a galera prega não tá nem perto de ser o que realmente é a teoria do negócio, entendeu? É muito longe mesmo. Nossa, que loucura, cara. E sobre o 7 de setembro, eu demorei 2 horas para chegar em casa do trabalho e eu tava xingando no carro. E eu via o pessoal com a bandeirinha do Brasil no carro, eu parando pra botar gasolina no carro, eu pensei, não, tá bom, né? Paguei agora 6 conto na gasolina, desgraça. Quer que eu levante um pouquinho de novo? Oi? Isso. O que tu falou da gasolina? Qual que foi o dia? Para 7 de setembro foi terça, foi, né? Foi terça-feira, Foi segunda que eu demorei? Quando que pararam todos os caminhões? Eu já me perdi no tempo e espaço já. Eu também não sei, mas acho que foi um pouco antes. Começaram, porque eu sei que acamparam tudo, né, lá, tipo, acho que desde finalzinho de domingo, começo da segunda-feira, por aí, eu acho. Eu não lembro quando é que foi mais, nossa, completamente desorganizado, mas enfim, eu tava
Geralmente eu demoro meia hora, 40 minutos pra chegar em casa. Eu demorei 2 horas nesse dia. Porque tava o trânsito todo parado, porque no mesmo dia já acabou a gasolina. Aham. Tava trânsito lá do Aventureiro até aqui. Sério. Todos os postos, tinha posto de gasolina que tinha eu 1 quilômetro, também. 2 de... Graças a Deus meu tanque tava cheio. Também. Não precisei chegar nesse surto. E, cara, eu tava no carro com um amigo, eu tava assim, ó, meu, que cara desgraçado, me incomoda. Cara, o cara só fala merda e o bagulho já me atrapalha na minha vida agora, aqui, ó. Nesse momento aqui, eu no trânsito com ele, falei, cara, aqui, ó, a gente tá aqui agora se fudendo por causa do Bolsonaro. Tá ligado? Ah, Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse trânsito aqui, ó, é o cara enchendo o Sim. saco, tá ligado? não, Tá vendo ali, ó, é... 6 conto ali, ó. É o cara ali, ó. Não, tá bem complicado os tempos políticos de hoje, assim, tipo, a ponto de, tipo, afetar profundamente a saúde mental de muita gente, né? Tipo, eu recebo que a gente tá falando ali da questão das redes sociais, né? Que é uma coisa que é bem viva e bem presente, é um né? delírio. É, tipo, Delirante, na queixa dos meus pacientes, assim, tipo, é muito frequente, é muito presente, muito vivo, assim, a queixa das redes sociais e do momento político, assim. São uma das queixas, assim, que a gente vai ver Recorrente, da né? realidade externa, né? Que não tá, tipo assim, é o sintoma do paciente só, né? Um dos grandes moldes da saúde mental hoje é essa realidade das redes sociais e das questões políticas, assim, que eu vejo que afeta diretamente as pessoas. Não, mas de uns 4 anos pra cá mesmo, 4? Ali pra 2017 já tava degringolando pra uma coisa meio estranha, né? Uhum. Já era pra dizer já, mas... Nossa, assim, Bruno, sério, tipo... Eu não sei dizer bem o que aconteceu, mas parece que as pessoas entraram num delírio de... Que elas querem acreditar realmente porque elas estão certas, né? Tipo, tem um termo que eu sempre esqueço, que é... Enfim, não vou lembrar. Mas que é aquela coisa de forçar a acreditar numa realidade que não existe pra tu não ter contato com aquilo que te causa dor. Sim. Que parece que é muito isso, porque, cara, não precisa ser de esquerda pra ver que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Sim, tipo, assim, que é o que a psicanálise diz, né? O ego não quer saber Isso. das questões, né? O ego não tá interessado em saber das questões do desejo do inconsciente. Então, quanto mais a gente tiver uma sistemática que não põe o sujeito pra pensar, mais fácil vai ser de manipular, de fazer com que as pessoas, tipo, não queiram entrar em debate, dialogar, entendeu? É um processo de negação, né? Tipo, Isso, então, tipo, o ego por si só tem a sua própria natureza de não se interessar pelas questões do debate, do diálogo, de ficar mais introspectivo, de pensar, de refletir sobre os possíveis problemas e possíveis novas resoluções, novas transformações. O ego não quer saber do novo, do diferente, né? O ego é muito narcisista, Dá né? muito trabalho, né? Acessar o inconsciente dá muito trabalho. Por isso a gente vai falar, um paciente chega na clínica, a gente fala assim, você está fazendo um trabalho de análise. Porque é trabalhoso você acessar os conteúdos que envolvem o seu sintoma, os seus pilares, que você vai se dispor a desconstruir, destruir também, ou reconstruir ou reformar na sua vida. É um trabalho, é dolorido entrar em análise, como a gente conversou ali, né, por fora. Então, tipo, o ser humano, né, para você fazer um processo de análise, um processo psicoterapêutico, você precisa entrar em contato com feridas, deixá-las mais cruas, para depois cicatrizar melhor, né? Então, quem que vai querer entrar nesse processo dolorido de desconstrução de graça, né? Não é tão simples assim. Então, quanto mais uma sociedade, uma civilização estiver disposta e com ferramentas que potencializem esse ideal, esse imaginário do que é certo, o que é errado, menino veste azul, menina veste rosa, e o lugar da mulher é isso, e o lugar do homem é aquilo, incomível, imbrochável, imorrível. Quanto mais a gente tiver esses gatilhos que fazem com que as pessoas tenham um ideal que é quase impossível de entrar em cadência, em decadência, quando entrar, o tombo vai ser muito feio. Mas enquanto não entra, o delírio é muito grande também. Então, por que eles vão querer saber disso se eles têm todo esse aporte, todo esse chão? Que faz um povo ir às ruas sem medo. Né? Sem medo de serem questionados. uma segurança, né? Essa segurança, o que assegura deles? E aí a frustração que tá tendo agora, porque, né? Cara, mas eu penso, será que esse tombo vem? Não sei, eu não sei te responder. É que, tipo, não tem resposta, claro, mas... Não temos resposta, o dia de amanhã Mas eu queria muito que viesse logo, sabe? Eu queria estar ali pra ver. Pois é, a gente já viu os tombos da história no passado, então eu acredito que muito diferente não será. Agora, quando? É uma boa pergunta.
Tem uma... Eu não sei se essa frase é do amigo meu ou se ele tirou de algum lugar, mas o que eu achei muito bom que é tipo assim, a vida é uma sopa e eu tô de garfo. Que eu vejo muito brasileiro assim agora, que é tipo... Ou uma analogia que eu fazia muito, que tipo assim, é como a gente encara o problema do outro, né? Tipo assim, às vezes o problema da pessoa é representado com, por exemplo, um prego na parede. Uhum. E às vezes o que a pessoa, ou o paciente, ou o cliente tem é um garfo. E o jeito que ele vai se lidar com esse prego é diferente da gente que tem um martelo ou outra ferramenta em si que seja. E o que eu quero dizer com isso é que, tipo assim, eu vejo que esse povo que tem tanta certeza assim do que eles estão defendendo, de que já é uma situação que já chega a ser... Não sei, já acho que já deixou de dar raiva, já deixou de ser engraçado, agora é só triste, né? Aham. Que é... Eu vi já as pessoas sendo confrontadas assim no máximo, tipo, sem grosseria, sem, tipo assim, nada que levasse ela pra uma situação de defesa máxima, do tipo assim, lá, não é isso não. O que é isso que eu vejo as pessoas fazendo, sabe? Por exemplo, assim, a pessoa chega na rua e fala, ó, é um caso muito simples ali, até que chegou, ó, o que você acha de foro privilegiado? Ah, não sei o que, aquela coisa, né? Aquele papo lá, clichê, máximo e tal, acho isso, aquilo e tal. Ah, sabe quem tá usando foro privilegiado? O privilegiado, o Flávio Bolsonaro. A pessoa olhou assim, vai comer capim, foi embora. Aham. Entendeu? Tipo assim, é evidente a negação, entende? A pessoa ela não tem aporte pra lidar de frente com... Sim, respostas bastante rudimentares diante do questionamento que é mais, assim, do questionamento que é genuíno da realidade que a gente tá tendo, né? Tipo, a Sim. pessoa ela nega completamente o contato com a realidade, entendeu? Sim, Tipo assim, sim. Uma coisa que me impressionou bastante é o quanto de pessoas, assim, que decidiram não se vacinar. Sim. E Estados Unidos morreram, agora. sabe? Estados Unidos agora. O representante deles lá morreu, acho que semana passada, retrasada. Tinha um dos representantes lá que não... Do movimento antivacina? Isso, um deles que tinha 33 anos, acho que era, uma coisa assim. E eu vi lá, tava dando entrevista, acho que era a mulher do cara, falando, sempre foi cabeça dura, não escuta, não sei o que e tal. E a pessoa foi até o fim, ela morreu, entendeu? E um outro... Então, veja como, tipo assim, um ideal político custa a vida de pessoas, sabe? E por isso que tem muita gente que fala assim, eu não vou discutir política porque esse não é o meu lugar, eu sou só uma cabeleireira de esquina, e o que eu vou fazer pra mudar o mundo? Gente, se você é uma cabeleireira de esquina e você pode ter o seu salão, é porque em algum momento na política te deu o direito de você conseguir ser uma boa empresária enquanto mulher, né? Se um homem, por exemplo, você que tem cabelo comprido, tipo, hoje você consegue se sentir mais à vontade por ter cabelo comprido, porque o mundo evoluiu muito. Eu, com a minha transição, por exemplo, sabe? E vive, etc, sabe? Então, tipo assim, é impossível a gente, tipo assim, não colocar a política em debate se o simples fato da gente existir já é uma grande... A nossa existência é política. Sabe? Tipo, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Tipo assim, eu, uma mulher trans... que conseguiu lançar um livro, que tem uma clínica, que, tipo... Da palestra. Da palestra e tal. Claro que isso ainda é uma raridade para a comunidade, mas, tipo assim, veja só o quanto os tempos estão se colocando a se transformar e as coisas estão mudando. Então, é muito... Para mim, assim, eu acho inviável uma pessoa se negar a pôr a política em debate nas suas vidas, sabe? O que tu faz já é muito político, né? Já é um lugar que outras pessoas podem se... A própria negação política é política, né? Porque você, tipo... Teve um vídeo que eu vi esses tempos de uns caras falando... eu tô aqui pra apoiar o Bolsonaro no movimento de 7 de setembro, uns caminhoneiros, assim, tipo, uns caras mega pobre, que tem zero consciência de classe, zero noção do lugar que eles estão ocupando na sociedade. Isso é muito político, porque a gente mostra que a cegueira política faz isso. Tu viu aquele... Cegueira não, perdão, eu estaria sendo capacitista falando isso, mas alienação política, né? Tu viu... Eu acho que um exemplo muito bom disso que você está falando também é aquele caso do... Rolou uma fake news entre os próprios caminhoneiros que estavam com a situação lá, estavam tipo, com as rodovias todas paradas. Rolou entre eles uma fake news de que o Bolsonaro tinha decretado estado de sítio. E eles começaram a comemorar. Gente, virou um circo. Os caras começaram a comemorar o golpe. Porque o estado de sítio seria basicamente um golpe em que ele poderia fazer o que quisesse, mandar todo mundo do STF pra rua e foda-se. Seria um golpe. E os caras estavam comemorando. Os caminhoneiros. Sim. Tipo, o que tem pra se comemorar? Tipo, olha... Não, a frustração ia vir depois, mas ela já veio, né, na verdade. Mas a questão é, qual é... Tipo, eles estavam comemorando um estado de sítio, então esse era o objetivo, realmente, da coisa. Entende? Tipo, o que a população teria de benefício vindo disso, entende? Tipo, olha a questão dessa interpretação política, que se deseja um golpe. Tipo...
Isso, as pessoas querem intervenção militar, mas quando elas são intervidas, Acha ruim. falam que é ditadura. Então, olha o paradoxo, sabe? O paradoxo, e, tipo, e isso é escancaradamente o quanto falta de noção de estudos políticos. Às vezes, tipo assim, as pessoas falam assim, nossa, Bruna, mas você sabe tanto das coisas e tal. Tem coisas que, tipo, cara, na minha formação como psicóloga eu tive que aprender sozinha, porque na faculdade não foi debatido as coisas. E tem tantas coisas que que na nossa formação de psicologia, eu acho que era, tipo assim, de utilidade pública, não deveria ser exclusivo da formação do psicólogo, sabe? Tipo, essas questões de gênero, essas questões de, tipo, de noção de sexualidade e de, enfim, sabe? De, tipo, como as pessoas, tipo, não sabem ainda, tipo, regozijar dos seus próprios corpos pela via dos seus próprios desejos, de como elas precisam, tipo, de um grande outro que diga como é que tem que ser assim ou assado. E de como isso é rechaçado e engessado, sabe? Porque, claro, o grande outro organiza, mas ele também, tipo, te prende, te aprisiona, né? Então, tipo assim, como a gente tá muito mais nesse lugar, não do grande outro que organiza, mas do grande outro que aprisiona, né? Porque, enfim, levar um pouco mais autoconsciência pra população, sabe? De como tem muita coisa que eu acho que é, tipo... Eu falo, às vezes... muitas coisas que eu repito muito nas minhas palestras é isso, sabe? De como a nossa vida é política. De como se tudo tivesse resolvido eu não estaria sendo chamada pra debater sobre essas coisas. Quando que a gente vai resolver? Quando vocês não precisarem mais me chamar pra falar sobre isso. E de como... Tem coisas que, tipo assim, que às vezes eu trago pras palestras, as pessoas ficam, mas, cara, é utilidade pública, tipo, é uma coisa que, tipo, se todo mundo soubesse, seria tudo muito mais prático, muito mais fácil, sabe? Se todo mundo tivesse isso internalizado nas suas educações desde a infância, sabe? Tipo, tem muitas coisas que, tipo, a gente se perde muito na educação com as crianças, assim, sabe? Tem coisas que parecem... Eu não sei, eu vejo por mim, pelo menos. Tem coisas que parecem meio óbvias, assim, mas que tu vai para as grandes massas ou para as pessoas no geral, não é uma coisa muito óbvia, né? Isso, é isso que essa sensação que eu tenho, assim, tipo, às vezes, tipo, assim, pra gente tá tudo tão elaborado já, às vezes... A gente vai para as pessoas que, tipo, já tem menos acesso à informação, né? E a gente vê como, tipo, a leitura do mundo é muito diferente da nossa, sabe? E é porque não é falado sobre, né? Não é Tem conversado uma coisa sobre, que né? Não a é Anitta elaborado, né? comentou uma vez, numa entrevista com ela, que um povo criticando o funk. E eu acho muito interessante esse movimento do funk, como ele tá tomando lugar na sociedade hoje. Porque, assim, tem muita coisa de... Tem muita sexualização no funk, o que eu acho isso bastante problemático. E hipersexualização, né? E muita objetificação dos corpos, tanto do homem quanto da mulher. E fazem uma entrevista com a Anitta, que é uma das que acendeu o funk, né? Para além das favelas, que saiu da fronteira da favela e trouxe para Outros países já. trouxe para outros países, inclusive, tipo, poderosíssima, assim. Mas ela fala, tipo, se vocês quiserem mudar a cultura do funk, então vamos pra favela mudar, né? Ela teve essa leitura. Né? Ela fala isso. Se vocês querem mudar a cultura do funk, vamos colocar mais acesso à saúde, mais acesso à educação, mais educação sexual, mais noção de gênero, mais noção política pras favelas, assim, sabe? E eu acho que ela tá certíssima nisso que ela tá falando. E não é no sentido de catequizar ou doutrinar essas pessoas, mas é de disponibilizar essas ferramentas para que essas pessoas tenham livre escolha de decidir o que elas fazem com seus corpos e com as suas vidas, porque uma das grandes problemáticas das pessoas, né, que tem essa falta de consciência de classe na política, na sociedade, é porque não é ofertado para elas outras possibilidades de pensar e ter uma opinião crítica de que, tipo, não, isso aqui é melhor para mim. Não, elas seguem o fluxo da vida porque, tipo, as opções são pouquíssimas, entendeu? Então, tipo, se a gente quer realmente mudar, eu acho que a educação sempre vai ser e sempre será o caminho, sabe? Isso que tá falando, isso me leva para... Tem um outro assunto que eu penso muito, que é... Isso que tu trouxe, tipo, que a Anitta falou da favela, por exemplo. O funk, ele é produto da favela. Então, o que se canta no funk é o que acontece na favela, é o que tem, é a realidade daquelas pessoas, né? Isso me lembra muito, agora eu não lembro se foi o Leandro Carnal ou se foi o Clóvis de Barros que falou. Mas que ele falava, acho que foi o Leandro Carnal, que ele falava assim, ó, que não existe um governo limpo e sem corrupção com um povo, com a população corrupta,
como não existe uma população idônea, correta e sem pecados com um governo corrupto. Tipo, uma coisa, tipo... É uma relação, tipo, meio que, tipo, ação-reação, né? Meio que uma contrapartida. Completamente um ligado ao outro. Então, Isso. Então, como eu queria dizer, tipo... Que nem o João mais novo, que se incomodava muito com as crianças meio sem pé nem cabeça, que, tipo, por exemplo, assim, sonhei que tal coisa e aconteceu. Mas claro, tipo, o que você tem na sua cabeça, o que você produz é parte de você. Então, se você teve... o seu sonho levou você a fazer tal coisa, tipo, isso já é produto de você, do mesmo modo que o que é produzido da favela, o funk, diz sobre ela, tipo, a política também ela é reflexo do povo, entende o que eu quero dizer? Tipo, uma coisa leva a outra, então, tipo, é um pensamento meio lógico, assim, que às vezes as pessoas não estão falando sobre, elas não estão desenvolvendo esse tipo de pensamento, sabe? E quando falta a noção política, falta a noção de corpo, falta a noção de subjetividade. Já é um sintoma maior, né? É um sintoma muito profundo, assim, tipo... A confusão entre o individual e o coletivo tá posta, tá vigente, sabe? Tipo... Eu sou, tipo assim, porque eu sou, sei lá, preto, então eu vou fazer isso. Porque eu sou branco, eu vou fazer aquilo. Porque eu sou mulher, então o meu destino é esse. Quando a pessoa começa a ter isso como uma verdade muito absoluta, é preocupante, sabe? É o que eu penso, assim, sabe? Que daí vem de encontro com isso que você fala. Tipo, é impossível ter uma civilização, né, de forma X, se a maneira como ela é governada é de forma Y, entendeu? Tipo, é impossível. Quase que, né? Tipo, impossível. O coletivo, tipo, não ser correspondente a como ele é conduzido. Sabe? Legislado, né, digamos. Legalmente falando. Isso me lembra de... Tu falou isso, eu lembrei do Menino Veste Azul e Menino Veste Rosa, eu lembrei daquele... Nossa, eu não sei se eu vou fugir muito do assunto, mas lembrei daquele... Eu não lembro o nome da autora, mas do Seio Bom e do Seio Mal, qual que é o nome? Melanie Klein. Melanie Klein, aham. Aham. Eu tava lembrando disso, de como é uma coisa ou outra, que a gente é bom ou é mal, o Seio Bom e o Seio Mal, tem isso, né? Sim. A gente tem muito essa divisão dentro da gente, né? É uma forma da gente se organizar pela linguagem, né? Mas existe um ponto que a linguagem não dá conta, que é quando a gente sai desses polos, né? E reconhecer a existência de que não estar nesses polos também pode ser muito libertador. Então, tipo, sair dos opostos é interessante também. Da polarização, né? É isso que eu tava pensando, tipo... As pessoas, no geral, tipo... É uma coisa... Dá pra dizer que é uma coisa humana, essa coisa da gente tá muito preso no preto no branco, no claro no escuro, tipo... Ou Lula ou Bolsonaro, ou é certo ou errado. Nossa, eu olho pra isso com muita preocupação, sabe? Tipo assim, é um negócio que geralmente me cansa, eu não tenho mais energia, sabe? Essa coisa de tipo, a esquerda é inimiga e a Isso, direita eu não é tenho energia. inimiga, é amiga, ou vice-versa. E o mal e é o PT contra o Bolsonaro. Essa coisa assim que, tipo assim, que rechaça e contorna, assim, as lutas em pequenas estatuetas, assim, sabe? Que não se flexibilizam nos debates e nas suas existências, tipo... É complicado, né? Mas ao mesmo tempo também é muito perigoso estar na neutralidade, né? Tu tem o Dante Inferno, né? O Inferno de Dante, na verdade, que é uma obra que vai dizer que, tipo, o inferno tá reservado para aqueles que não tomam nenhum lugar, né? E que ficam em cima do Nunca muro. consegui terminar, muito denso. Dante Alighieri, né? Eu também não terminei o livro todo, não. pesado, Eu sou daquele tipo de leitora, principalmente quando é de assuntos assim recortados que me interessam. Eu sou o tipo de leitora que vai no ponto, no capítulo que me interessa, e eu vou, tipo, vou fazendo isso, assim. Então tem livros que eu queria muito poder terminar, que eu ainda não terminei. São O Inferno de Dante, que é um livro que eu ainda não terminei. O Inferno de Dante, qual mais? O Mulheres que Correm com os Lobos também é um que eu não cheguei a terminar, que parece ser bem interessante. Já li alguns contos desse livro. E muitos de Lacan e de Freud, assim, que eu ainda não terminei tudo, assim, sabe? Tipo... Lacan é pesadinho também, né? Ai, Lacan é um surto, pra ser bem sincera. Mas, meu Lacan, Deus. Eu lembro que a gente tava na primeira tópica do Freud, numa aula lá na faculdade, a gente ficou a aula inteira em 2 parágrafos, acho que foi. Assim, pra entender, era sobre
primeira tópica é o id e o ego, não é? Não é. Não, Não é... consciente, pré-consciente, inconsciente. Isso. A gente ficou a aula inteira ali, entender, tipo, na tradução ali lendo pra ver o que que era. Tipo, a professora ela só deixou a gente lá Aham. se misturando, tentando entender o que que tava rolando. Sim. Pois Mas é gostoso de ler, eu lembro que eu gostei de ler. É libertar, é tipo assim, é gostosa a sensação depois que você consegue ter tirar uma conclusão daquilo que você leu na teoria Mas psicanalítica, o né? começo é só sofrimento. É, o começo é barra pesada, assim. Hoje, assim, que agora já faz um tempo que eu tô na prática clínica, assim, vai fechar agora 6 ou 7 anos, eu acho, se as minhas contas estiverem certas de trabalho, assim, com a clínica. Hoje eu consigo me familiarizar mais com a língua lacaniana, assim, sabe? Com a linguagem do Lacan, assim, a maneira como ele se expressa nos livros, assim. Mas o que me deixa, assim, muito revoltada é que, assim, o Lacan foi um cara que, tipo assim, a sensação que eu tenho é que ele escreveu, tipo assim, tá, se vocês entenderem, tudo bem, se não entenderam também, isso não é problema meu, entendeu? Eu só vou aqui falar e pronto. Quer saber o que eu tô dizendo? Luta aí, ó. É isso, Você você que que lute. lute, isso, você que lute. Então é um desafio, assim, entender Lacan, né? É um desafiozão, assim. Mas eu sou suspeita porque eu sou apaixonado, assim, pelas produções dele, assim, gosto bastante. Bruna, uma coisa que até o Luan tinha perguntado no nosso episódio de psicologia, só que eu não lembro muito bem, eu não estudei Lacan como eu deveria ter estudado. Mas é o Lacan que fala. Não, eu tô pensando em Jung. Consciente coletivo é Jung, né? Ah, o Jung, aham. E me diz uma coisa, é que eu não soube explicar pro Luan, eu não lembro direito, eu quero saber se meu pensamento tá certo sobre. Mas se tu fosse explicar o inconsciente coletivo, tu lembra o que que isso quer, onde que quer chegar o inconsciente coletivo? Porque ele não é uma coisa fadas, né? Ele tem Não. Assim, isso foi um dos conceitos que vão, então, afastar o Jung da psicanálise, né? Que daí ele vai criar, então, a psicologia analítica. Eu tô aqui falando no meu lugar limitado, porque eu sou psicanalista, então eu não estudo a teoria junguiana com força, com a mesma força como eu estudo psicanálise. Por exemplo, o livro Mulheres que Correm com os Lobos é escrito por uma mulher junguiana. Mas é muito mais um hobby para mim ler sobre isso do que, de fato, trabalhar com a teoria junguiana. Mas o inconsciente coletivo, ele é como se a gente tivesse, assim, algo que tá, tipo, que vem da história da civilização como um todo. E que, portanto, muitos dos nossos sintomas que possam parecer similares e, tipo, muito do que a gente tem como repetição na sociedade, na civilização, ela se explica pelo que o Jung vai chamar de inconsciente coletivo, que é a persona, os arquétipos, o lugar da mulher, o lugar do homem, a angústia disso, a angústia naquilo, a ansiedade vista de tal ponto. Isso vem... E isso se repete entre seres humanos, por exemplo, eu tenho esse problema, daí o outro fala, mas eu também tenho isso. Isso vem, né? Então, na teoria do Jung, é como se, tipo, algo no inconsciente, de uma forma mais abrangente e coletiva, vai dizer da psique humana, de forma que explique como muitos podem ter direcionamentos diante do sintoma de uma forma, assim, parecida, que vai dizer, então, mais da humanidade, né? Mas isso são apenas, tipo, como se fossem formas vazias, as quais serão, então, preenchidas pela subjetividade da pessoa. Então, por isso que o Jung também vai pregar que ninguém é igual, que cada um vai ter sua história, né? Então, o inconsciente coletivo, ele não é predeterminante de destinos. Por isso que daí você vai dizer, não é uma coisa de fadas, mas é um organizador. Uma forma, assim. Tipo... Isso, é um organizador da ideia da psique, né? Então, tipo, existe a forma da feminilidade lá na nossa cabeça e a nossa subjetividade vai ocupar aquele lugar como se fosse uma forma e um bolinho a ser feito, assim, pra ser mais didática. Mas é algo mais ou menos nesse sentido, sabe? Legal. Mas eu digo aqui, deixo bem claro que não é bem a minha área de atuação. Então, eu tô falando daquilo que eu já li e daquilo que eu me sinto... Eu acho que é a leitura que eu tenho sobre a teoria, né? Tranquilo. Desculpa perguntar assim do nada, porque eu lembro que eu comentei com o Luan, eu falei, cara, não lembro direito, cara. Não, mas... imagina. E eu gosto muito da teoria junguiana, assim. Eu não trabalho com ela porque eu sou psicanalista, mas eu gosto muito da leitura, assim. Eu acho que tem muitas produções super interessantes que partem da teoria junguiana, que são super legais, assim. Mas até eu acho muito interessante para as mais diversas que tem tipo, os autores e autoras diferentes da psicologia, todos eles acho que tem muito a agregar, assim. Eu acho muito legal ler os diferentes, assim, todos os autores diferentes um do outro que tem, né? E eu queria te perguntar uma coisa.
qual foi, tipo assim, quando você iniciou as leituras na sua vida? Com que livro você começou? Bom, a gente começa na faculdade, né? Foi Então, direto na faculdade já? o quê? Que tu começou a ler? Digo assim, o gosto de leitura. Tu começou com... O gosto pela Isso, leitura. pela leitura. Entendi. Bom, eu comecei, na verdade, na minha adolescência com muitas leituras sobre a feminilidade, assim. Tipo, mas só que muita leitura informal, assim, tipo... história em quadrinhos eu comecei a ler. Eu gosto muito dos quadrinhos de Sin City, sabe? Do Frank Miller. Nossa, Que é uma aquele... estética bem bonita. Né? Isso, tanto que dos inspiradores, assim, umas grandes inspirações pro meu livro é a estética do Frank Miller e do Sin City e do Quentin Tarantino. Então, tanto que um dos críticos, antes de eu falar qualquer coisa, ele leu meu livro e saiu no jornal a notícia Quentin Tarantino Vibes, assim, no título da matéria sobre o meu livro. Eu fiquei bem feliz, assim. E aí eu comecei com essas leituras e com muitas inspirações nessas personagens femininas fortes que tem pelos quadrinhos, né? E que mais? Blogs também eu lia bastante, gosto também de ler bastante sobre arte, tipo, técnica de arte. E aí eu fui pra psicologia. E aí, com a psicologia, eu, tipo, agucei isso. E foi justamente estudando a psicanálise que eu entrei em contato com as artes mais clássicas, tradicionais e profundas, assim, que daí é o Édipo, a mitologia grega, que a gente estuda muito. E a partir dessas leituras, eu me percebi escritora. Daí, que legal. Foi a leitura da psicologia que fez você ir pra psicologia? Ou quando você foi pra psicologia que tu começou a ler sobre psicologia? Eu não sabia nada, eu entrei crua. Entrei crua. E aí eu vi que caiu como uma luva, assim, pra mim. Tipo, Não, até... Perguntei até porque, tipo, teve um episódio um dos mais antigos nossos que a gente veio uma escritora aqui com a gente também. E foi engraçado porque nós três, no caso eu, o Luan e essa outra mulher que veio, nós três começamos com Crepúsculo. foi o livro que fez começar. Tipo, sério? A esposa disse, fode. Mas não, porque assim. Não foi, peraí, não foi minha primeira leitura. Foi sim, mas... tu falou lá. Não foi a primeira leitura. Tem que fazer uma defesa aqui, né? Tem que disfarçar. Não, mas o primeiro livro que eu comprei foi... Não, mas é bom, o pior é que é bom, eu sou obrigado a admitir, vou fazer o quê? Não, tipo, o primeiro livro que eu comprei, eu lembro que foi no segundo ano do ensino médio, eu pensei, logo vai começar, vai acabar o terceiro, eu vou pro terceiro, vai acabar, vou começar na faculdade, não tenho costume de leitura, e aí, o que eu vou fazer? Aí eu lembro que tu foi numa viagem lá pra Porto Alegre, que eu parei na Livros Curitiba, escolhi um livro mais bonito que eu achei, o nome era A Rebelião de Lúcifer. E eu todo metidinho ateu, né? Aí. Sempre tem essa coisa, né? Quando adolescente, tipo, ai meu Deus, preciso fazer alguma coisa pra ser descolado. Eu ateu chato pra caralho naquela época. Entendi. Aí. Nossa, que livro denso, eu não consegui passar da metade, cara. Aí. Eu lembro que eu tava na praia, nada pra fazer, não tinha internet nem nada. Não sei de onde surgiu um livro do Crepúsculo. O primeiro, né? Crepúsculo, li. Acabou o livro. Aí... Não, mas pra ser bem, assim, pra eu entrar na onda de vocês também, que eu também não, né, que Crepúsculo, né, vamos combinar, né, mas, Me ajuda. Um dos primeiros livros, assim, que eu li, que eu sou muito fã até hoje, a minha maior referência de feminilidade, assim, que foi uma grande referência de empoderamento feminino, foi Buffy a Caça a Vampiros, que é aquele seriado de TV. Eu acho lindo esse seriado, eu acho maravilhoso. E eu, na época, minha época de adolescente, eu fiquei viciada na atriz, né? Tipo, eu virei fã da atriz. Então, tipo, tudo que era com aquela atriz, que aquela atriz fez filme, eu tava assistindo, eu era viciada nela. Aí eu vi que ela ia fazer um filme independente, que ela ia participar com a protagonista, que é inspirado num livro do Paulo Coelho, que é Verônica Decide Morrer. E aí, um dos primeiros livros, assim, que eu realmente, assim, debulhei, li rapidex, assim, tipo, e tipo, assim, assinei embaixo, assim, agora eu sou uma boa leitora, foi o Verônica Decide Morrer, que é um romance de Paulo Coelho, que eu sei que Paulo Coelho é muito, assim, muita gente fala mal dele, mas eu gostei muito desse livro, assim, foi um livro bem bom, que, tipo, apesar de todo mundo falar mal de Crepúsculo, né, a gente tem os nossos gostos, né, muita coisa se atravessa, e Verônica Decide Morrer foi um livro que se atravessou pra mim. Tu leu mais algum livro dele? Não li, só foi esse. O Alquimista também é muito bom. É bom, então. É bem clássico, assim, né? Todo mundo fala do Alquimista. Já ouvi falar, sim. Vou dar uma olhada, então. É uma meio que jornada do herói, assim, ele tá procurando uma parada. Não posso falar, senão eu entrego o final muito fácil desse livro. E todo mundo morreu. Bom. Não, mas não é isso. Mas não é sobre física quântica, né? Não.
Cara, eu parando pra pensar, eu li muito pouco de coisa nacional, cara. O que eu li de clássico foi por causa da escola. Tipo, Lucila. Eu li por causa do ensino médio. Porque os caras te obrigaram a... Porque os caras me obrigaram. E eu lembro que É um livro que eu gosto muito, que eu fiquei com ranço por causa da escola, que é o da Capitu, Dom Da Capitu. Casmurro. Eu acho muito legal esse livro. Sabe o que eu gostei muito e eu li Ensaio sobre a cegueira também é muito bom. Ensaio sobre a cegueira? Ensaio sobre a cegueira, aquele que todo mundo fica cego e enxerga em branco? Isso. Que tem um filme. Que tem o livro eu filme. não li, só vi o filme. É, eu vi o Ah, o Mas, livro meu, é bom muito também. muito É bem bom, é bem bom. Meu, é angustiante aquilo. Nossa, E o povo basicamente definhando, né? Tipo, complicado. Eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas também. Eu gostei muito desse. Eu lembro que eu olhei pro título e pensei, meu, que saco que vai ser isso aqui. Só olhei pro título. Aham. Mas eu gostei pra cacete, velho. E, inclusive, bem, o final bem, tipo... Eu sou meio, tipo, eu tenho um gosto bem bizarro, assim, tipo, pras coisas, assim. Eu sou meio, tipo, assim, pra leitura, eu gosto de coisa bem vibe, tipo, sad girl, assim, sabe? Tipo, devastadora, Lana Del Rey, Não, eu gosto de coisa sabe? triste, eu gosto de coisa assim. Eu gosto de ler coisa, assim, que me coloca num abismo, assim, sabe? Ah, Porque me prende, de certa forma. Por isso eu gosto muito de Sin City, né? Tipo, a cidade do pecado, onde todo mal acontece. Eu acho legal você depositar bastante disso na escrita. Ai, eu bati no microfone aqui. não é de não boa. tem problema. E eu acho legal quando isso é colocado em palavras, assim, porque é uma forma muito boa de organizar as emoções. Seja você sendo o escritor ou seja você sendo o leitor, porque a partir do momento que tá, tipo assim, no desenho da letra, na palavra ali, a tua emoção e a emoção de alguém que você se identifica descrita e escrita, isso, tipo, apazigua de alguma forma. É uma forma de você, tipo, aliviar as tensões, assim, sabe? Então, tipo, porque a emoção de felicidade, o prazer, né? Você consegue canalizar isso muito mais facilmente do que uma emoção mais negativa, né? E a escrita é uma forma bem didática de colocar isso, né? Então, tipo, a parte boa, feliz, prazer e tal, tá muito em filmes também, que eu gosto, apesar de eu gostar de bastante de drama, né? Mas falando de escrita, assim, eu tenho um gosto, assim, por um lado bem B, assim, sabe? Por isso que meu nome é Bruna, inclusive. Não, tô brincando. Não, cara, esse jogo aqui, que eu fiz essa tatuagem, eu fiquei ruim com ele uns 8 meses, eu acho. Assim, digerindo mesmo, assim, sabe? Passando mal, tipo... ele tem vários finais diferentes e tem os 4 principais finais, que é de A a Z o final, todas as letras do alfabeto. E o final real, eu não consegui ver mais de uma vez, porque eu achei muito pesado. Jura? E, tipo, tanto que cada coisinha aqui, a florzinha, a espada, essa venda aqui, que é a venda que os androides usam, que inclusive tem, se eu não lembro bem agora do autor em si, mas tem a ver com a caverna de... Qual é o nome da caverna? Platão? Não. A caverna de Platão é o nome, né? Eu fugi o nome. Da caverna os caras ficam dentro da caverna, vendo a sombra na Na parede. verdade, o nome é o Ah, mito da da caverna, alegoria se da não me engano. caverna. né? Alegoria da caverna. Alegoria, isso. Tem a ver com isso aqui, porque os androides eles ficam com a venda e quando eles tiram, eles veem que na verdade o sistema é tudo falho, entendeu? Tipo, tem todo um... Cara... Mas tipo, é muito interessante também disso que você falou, agora falando da alegoria da caverna, eu tava discutindo com uma amiga minha que é psicanalista, de como, tipo assim, a ignorância às vezes é uma benção, né? Tipo, porque quando você, né, depois que você descobre o elefante, você tem que fazer alguma coisa com ele. Não tem como você botar ele de volta pra debaixo do Tu tapete. não vai esquecer ele na sala. Você vai ter que fazer alguma coisa com esse elefante, tipo, sabe? Mas só que quando você descobre que você tem que fazer, é muito libertador. Mas, tipo assim... Vem um pouco assim, né? Por que eu fui descobrir isso? Não queria Pelo saber. amor. Tipo, meu Deus. Às vezes estava melhor sem saber. Não, mas é isso que tu tava falando, eu, tipo, me identifico muito, porque, tipo, as coisas... Eu que nem assim, eu não gosto de... Tem animes, por exemplo, que eu assisto muito. Eu assistia muito mais antes, mas, por exemplo, se ele é todo felizinho, sem conflito e tal, eu geralmente eu tô tipo, acontece alguma coisa aí. Agora eu quero ver o negócio assim, eu quero chegar destruído no final do negócio, entendeu? Eu quero... A gente tem também essa vontade de se aventurar nas nossas emoções também, né? Por isso que, tipo, às vezes o imperativo da felicidade que tem no Instagram que tem que estar sempre feliz, sorrindo. Tipo, meu, cara, que podre, entendeu? Tipo, a vida, tipo, o bom mérito de quando você tem algum ponto bom na sua vida é porque você ralou muito pra chegar ali, né? Então, tipo... E aquela coisa também, você tá feliz o tempo inteiro, daí isso não tem valor nenhum também, né? Porque
Você tá feliz o tempo inteiro? É igual ter uma esteira em casa. Você compra a maldita esteira, você não usa. Aí você vai pra academia, tipo, você paga a academia, tipo assim, meu, eu paguei, agora eu tenho que ir, tem que sair de casa, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que dar valor pro dinheiro que eu gastei. Agora, quando, tipo, você termina... Você pode até usar a esteira até você terminar de pagar todas as parcelas. Mas quando ela, tipo, tá lá vencida as parcelas, depois tu já meio que tipo, se enjoa, sabe? Virou um... Tem muita chance dessa esteira virar um cabideiro. Eu conheço várias pessoas Chega em que fazem. casa e joga lá o... Isso, justamente. Não, vai ficar de decoração, assim, tipo, o quadro, o vasinho, a esteira, tipo... É. Isso, um decorativo moderno. Aquelas... Bruna, quero te agradecer então. A gente tá encerrando aqui. A gente conseguiu terminar uma tatuagem dentro do podcast, que não é sempre que a gente consegue, finalmente. E agradecer tu ter aceitado o convite. Espero que tu goste da tatu. E, João, quer passar os recadinhos? Também quero te agradecer, Bruno. Espero que tenha sido tão prazeroso pra ti quanto foi pra gente ter você aqui, tá? E então, agradecer, todo mundo tá acompanhando a gente. Já falar pra seguir lá no nosso Instagram, Inkcast Oficial, e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, né? E uma coisa mais. E, Bruna. O resultado da tatu no Insta. Verdade. Esqueci de falar. Que aí vai estar lá, que a gente não mostra aqui. E então aí na descrição tá o nosso Insta, tá aí as redes sociais da Bruna também. E, Bruna, se quiser dar um salve aí pro pessoal, passar algum recadinho também. Então, gostei muito de estar aqui com vocês, foi muito legal, foi super divertido, gostei alto dos papos, super me identifiquei com as pautas, fiquei bem feliz, adorei o resultado da tatu, tô apaixonada, muito ficou, bonito. Tipo, melhor do que eu imaginava, melhor do que eu esperava. Então, Luan, João, né? João. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. Foi muito prazeroso também. Gostei bastante. E se vocês quiserem, vocês podem me seguir nas redes sociais, que é Bruna Smorsh, que é o meu pessoal. Bruna Analisa, que é o meu de psicanálise. E Banglish, que é o meu de English Teaching. Então, estão todos convidados a me acompanharem por lá. Show de bola. A gente vai deixar o Amazon aí, tudo. Tu vai passar depois lá pra gente. Já vai... Quer dizer, nesse momento já tá embaixo na descrição. Tá na descrição já. E pra comprar o teu livro, inclusive. E é isso aí. É isso aí. Valeu, então. Até mais. Valeu.